Papo Cristão, neste espaço online. Cristãos se reúnem para compartilhar pensamentos, experiências e glorificar nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não conhece Jesus como seu Salvador pessoal, convido a explorar mais sobre Ele e descobrir como ter um relacionamento pessoal com o Mestre para os cristãos comprometidos. Este é um lugar de comunhão e fortalecimento da fé. Bem-vindo ao Papo Cristão, deste espaço online. Cristãos se reúnem para compartilhar pensamentos, experiências e glorificar nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não conhece Jesus como seu Salvador pessoal, convido a explorar mais sobre Ele e descobrir como ter um relacionamento pessoal com o Mestre para os cristãos comprometidos. Esse é um lugar de comunhão e fortalecimento da fé. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A graça e a paz, Senhor Jesus, a todos os ouvintes aí da Web Rádio Remidos, do Facebook também. Que noite maravilhosa, uma noite de quinta-feira, uma noite abençoada, qual estamos aqui ao vivo com vocês. Que nessa noite você sinta-se abraçado por Jesus, nessa noite maravilhosa aí. Hoje está aqui o nosso irmão aí, o Diácono Fernando, ele veio trazer uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Fique ligadinho conosco aí, estamos aí ao vivo pela Web Rádio Remidos. Estamos aí também pelo Facebook, Eduardo Souza, pelas páginas Papo Cristão, pela página Igreja Pentecostal Remidos de Cristo. E o irmão Fernando vai compartilhar também, né, irmão Fernando? Muito obrigado pela tua presença, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus, irmão. Que maravilha, né? Então, o irmão Fernando veio trazer um testemunho para nós aqui hoje, uma palavra de Deus para o teu coração. Tenho certeza que muitas coisas que vão ser faladas é pelo Espírito Santo de Deus e muitas coisas vão servir para a tua vida. Muito obrigado pela tua presença, pela tua companhia. Muito obrigado por você estar conosco acompanhando aí nessas noites de quinta-feira, esses bate-papos aqui, a qual nós estamos aí falando da vontade de Deus, da palavra de Deus. E você que está de perto, você que está de longe, você que está na região aí, muito obrigado pela tua companhia. Está conosco aí nosso irmão Fernando, então ele vai dar uma saudação para vocês aí e que vocês possam estar sentindo-se aí abraçado por Jesus. Não é isso, irmão Fernando? Amém, glória a Deus. Cumprimento a todos os capazes do Senhor, todos os ouvintes, todos os irmãos, né? E também trago, né, uma saudação do meu pastor Lucas. Que benção, né, pastor vocês, Lucas. Né, que é o nosso presidente, né, meu líder, né? É. Então eu mando uma saudação a você aí, pelo seu trabalho, né? Que é digno de toda a honra e glória do Senhor, né? E eu quero deixar um testemunho, um breve testemunho também, para não deixar passar. E tem Glória um a tema Deus. que o Senhor me deu nesta noite, né? Que maravilha, se hein? encontra em Salmo 124, né? Que maravilha. E é um hino, né, de ação de graças, né, de Deus, né, nosso Deus Todo-Poderoso, o livramento, né, na época, né, de crise nacional, na antiguidade, até pra gente, né, hoje em dia, né, se a gente for analisar. E Deus deu um tema, né, no versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: se não tivesse sido pelo Senhor que esteve ao nosso lado, né, desde de quando a gente não conhecia Jesus Cristo, né? Se não fosse as mãos do Senhor, as misericórdias do Senhor sobre nossas vidas, né? Porque antes nós, quando não estávamos como se diz, alicerçado em Cristo, a gente era do mundo, né? Isso. Se a gente for analisar, as mãos do Senhor está desde sempre, desde o ventre da nossa mãe, Deus está acompanhando, nos dando livramento, né? Nos ajudando dia após dia, né? Porque a gente tem lutas, tem batalhas. Então as mãos do Senhor estavam sobre a gente, até hoje se encontra sobre a gente. Que maravilha, né? glória a Deus. Se a gente né? analisar,
ele continua sempre ao nosso lado. É a gente que como se diz, antigamente que não estava na sua Não presença. enxergava a presença Não de Deus, né, enxergava irmão? a presença, né? Então, isso que ele me deu esse tema hoje, eu estava lendo a palavra, né? Que eu tenho então uma revelação para uma passar pros meditação para os hoje, né? irmãos, né? Que maravilha. Então, um breve testemunho, né, da minha vida, desde, vamos dizer assim, há 17 anos atrás, né, eu era do mundo, né? Eu me encontrava, eu trabalhava num clube, né? Não tinha, eu conhecia a palavra, mas assim, porque minha mãe levava, né? Mas eu nunca me aprofundei. A tua mãe já frequentava, irmão, a igreja? Já frequentava a igreja. E ela sempre levava a gente, mas porém a gente não se aprofundou mais, né, em continuar seguindo a Cristo. Então eu no mundo. Aí uma certa vez, eu em oração, dobrei meu joelho e falei, Senhor, essa vida não é para mim. Sabe? O Espírito Santo já trabalha arrependimento, colocar, né? diante de Jesus. Diante de Jesus. Dobrei meu joelho e falei, não, Senhor, eu quero uma família. Eu quero uma comunhão contigo, sabe? Aleluia. E orei. Deus me deu uma visão da minha esposa, que eu sou casado hoje há 17 anos. Naquela época já te deu a visão da tua esposa. Já me deu a visão da minha esposa. Que Só benção. aí minha esposa precisou ir para Chavantes, que ela é evangélica, né? Hoje ela é diaconisa também comigo, a gente foi consagrado junto. Que benção, irmão. Foi no dia do meu aniversário. Então eu glorifico e exalto ao Senhor, porque tudo é presente de Deus, né? Não é eu, não é mérito meu. É para a glória dele. Para a glória né? dele, entendeu? E aí a gente se conheceu, passou uns 6, 7 anos, eu vim aqui na Moriá na época e comecei a caminhar. Nessa época você morava em Chavantes, irmão? Morava em Chavantes. Você é natural de Chavantes? Sou natural de São Paulo. Ah, de São Paulo. Isso. E daí quando você veio pra cá, você veio pra Chavantes? Meu pai, as parentelas dele é tudo ali de Chavantes, para o sul, sabe? Ah, sim. Então aí a gente veio morar pra cá. Minha mãe morava em São Paulo, só que ela é da Bahia. Ah, só sim. que aí eles casaram lá, vieram pra São Paulo, né? Chavantes. Foi aquela... E veio parar em Santa Cruz do Rio Pardo. Então o que acontece? Na minha oração, creio eu, né? Eu creio muito nisso. Que Deus, quando ele me deu aquela revelação, eu acho que ela teve que sair daqui, minha esposa, e me conhecer lá. Ah, vocês conheceram lá em Chavantes. E ela não tinha nada a ver, ela resolveu e foi num casamento lá. Sei. Né? E aí nisso, no clube, né, onde eu trabalhava. E aí nisso eu olhei pra ela e falei, nossa, eu vou casar com essa mulher. Falei, você sabe que a palavra ali, né? tem poder. Que maravilha. Tudo que você fala que é bênção, se concretiza. E aí comecei a vir, depois de um tempo pra cá, viemos pra Santa Cruz, vim morar aqui, ó, pra você ver. Vim morar aqui, e aí depois eu parei de namorar. Não fui mais. Isso foi em que ano, irmão? Isso aí foi no ano de 2012 para 2013. Isso, quando eu já estava bem no aqui. Comecinho ali, que você já estava se lançando, né? Eu estava começando, né? Conhecer Jesus, né? Mas aí também, eu não, como se diz, eu posso falar que eu não me adaptei, né? E esperei um tempo, eu tive bar, tive tabacaria, que não era do Senhor. Eu me recordo dessa época. Só que o Senhor, eu já sabia que não era de Deus, sabe? Deus já falava comigo assim. Aí um belo dia eu estava com a tabacaria junto com um amigo meu. E aí eu encontrei o pastor Lucas, e minha esposa já ia na igreja. Pastor Lucas ela já estava frequentando isso, aqui. Na comunidade Chamar. E aí nisso eu era forte, eu tenho que falar porque é testemunho, né? Eu era fumante. Eu era fumante, ó, pra você ver. E aí quando eu vi o pastor Lucas, aí eu me envergonhei. O Espírito Santo me constrangeu. A forma de eu apagar o cigarro, joguei-me fora. Ah, você estava fumando quando você encontrou com ele? Estava fumando quando eu encontrei com ele. Eu não estava indo na igreja, né? Então você estava meio afastado, né? Vamos dizer assim. É. E aquilo ali me constrangeu. Eu falei, meu Deus, né? Que vergonha, né? Como que pode? E aí eu nunca mais. Glória a Deus, e aí que maravilha. Minha esposa, indo na igreja, minha filha, uma aula de bateria, né? Aula de bateria, falou, pai, o senhor não vai ver? Eu que vou apresentar lá, tal. A tua filha já estava ali fazendo as aulas de apresentação. Já é um propósito que a gente tem desses trabalhos, já é para evangelizar as crianças, para incentivar os pais. Entendeu? Isso que a igreja... E daí pelos filhos dos tipo pais... Assim, você joga isso que pega o peixe. É, que maravilha. Isso, entendeu? Tudo para a glória de Deus, né? Não para mérito próprio de glória ninguém, ao né? Senhor Jesus, né? Mas aí fui um tempo, depois não fui mais, aí minha esposa continuou indo, aí apareceu uma reforma para fazer um quartinho na igreja. Aí o pastor pegou e me chamou. Ô, você não vai ajudar lá, nós fazer? Tava eu, o pastor e o missionário Rodrigo. Sei, o missionário que está lá no Amazonas, tá né? Em Amapá? Afuá. Afuá, né? Isso, lá, é isso. E aí a gente lá construindo, que ela foi perguntar para mim, você não toma ceia, né? Tal. Eu falei, pastor, eu não sou batizado. Naquela época, na Moriá, você não tinha se batizado não, ainda. Não tinha se batizado.
sempre corri, sabe? Era meio medrosão. Até porque hoje daí a gente ficava naquela, né? Ainda não tava. E aí eu vendo aquela situação, falei, nossa, né? Não sei, né? Eles pegaram e falaram, viu, mas você não quer batizar? Sabe quando o Espírito Santo te impulsiona? Você fala, não, eu quero. Mas num ato assim, não nem pensei. E sempre quando eu fui chamado para fazer o curso de batismo, pra você entender, né? E eu corria. Ah, você não ia? Não ia. Falei, não, nem ia mais na igreja. Falei bem a verdade pra você. Você ficava fugindo. Ficava fugindo. Aí eu falei, não, eu vou batizar. Aí eu, nossa, foi a alegria, né? Do pastor, do missionário. São muito amigos meus, missionários. Meu Deus. E aí fiz o curso. Não faltei um dia. Comecei a ir para a igreja, comecei a trabalhar para Jesus. Eu já trabalhava assim, né? Eu já fazia, precisava uma decoração, estava ajudando. Você sempre estava ali engajado na obra, ali da construção. Engajado na obra. E aí foi indo, foi o trabalhar de Deus. Eu comecei já na recepção, depois, né? Servindo, né? E aí Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando. Hoje eu posso falar para você. Hoje o que eu mais amo na minha vida é Jesus. Oh, glória a Deus. Eu falo assim, um amor que eu tenho por Cristo, o amor que eu tenho por Cristo. Eu estou reduzindo um pouco porque a gente não tem como falar, mas o amor que tem por Cristo é acima de tudo. Maravilha, irmão. Porque a revelação que Jesus, quando ele me encontrou, que ele encontra a gente no coração. Se a gente tiver o coração aberto, entendeu? Ele encontra a gente e a gente sente aquele amor, um amor revelado por ele. Eu falo para você, eu não tenho nem como te explicar. Se eu for te explicar aqui, você não vai entender. E a palavra de Deus fala que o amor de Deus nos constrange, né, irmão? Constrange. Então você vê que é tão grande esse amor. E a revelação dele é que eu falo, em Efésios, acho que 3, 18, 19, se não estiver enganado, vai falar que não tem como medir o amor dele. Entendeu? Quando eu encontrei o amor de Cristo, foi isso que ele me revelou. Que impactante, né, irmão? É muito forte. Ele falava assim, eu vou só resumir um pouco para o pessoal entender, os ouvintes, né? Entender o amor dele. Ele falava assim para mim num arrebatamento que eu tive de espírito, né, ele falava assim, sinta o meu amor. Só que aquilo ali era tão grande que você não conseguia, você chorava. Sabe que você chorar na presença? Se derramava mesmo. Se derramava, você não queria sair daquela presença. Você tá entendendo? E aí aquilo ali só aumentava, sabe? Vamos dizer assim, é como fogo e aí mesmo. Veio pranto, choro ali. Choro, né? tudo, mas você imagina assim, você parecendo que você está dentro de um fogo, de um amor, que o amor é um fogo consumidor. Você tá entendendo? E aí ele falava assim para mim, agora você sinta o amor do meu filho, Jesus, por vocês. Que maravilha. Tipo, sabe, é uma revelação que eu falava, me constrangia de uma forma que eu acho, tipo assim, eu não conseguia parar de pé. De joelho dobrado, tipo assim, arrebatado mesmo. Sabe? Forte, e aquele amor, sabe, que eu não tenho como te explicar. Eu só que é a presença, né? É a presença de Jesus. E desde então eu falo para você, por isso que eu falei para você, o maior amor da minha vida é Deus e Jesus. Glória a Deus, que é um só, né? Que Pai, Filho e Espírito. Entendeu? Então, esse amor, ele é capaz de tudo. Entendeu? Se você analisar o amor de Cristo, ele já fala, acho que se eu não estiver enganado, Cantar de Salomão, se não me engano, 8, versículo 6, que o amor de Deus é um amor ciumento. Se você analisar o amor de Deus, quando Jesus se entregou na cruz, que o amor de Deus, ele cobriu tudo, ele cobriu finalidade de morte de Jesus. Deus pode ver que o véu se rasgou. De cima a baixo. De cima a baixo, porque antigamente, quando morria um filho, um parente, eles rasgavam as vestes. Né? Você lembra quando o pai de José, quando soube que José tinha se despedaçado, ele rasga as vestes. E então, era cinza na cabeça, isso, né? Então, o véu do templo é isso. As vestes de Deus rasgou as vestes. Então, ele não admite. O amor dele supera tudo, até a finalidade da morte, Aleluia. Se você for analisar. Entendeu? Então, isso aí me constrangiu, que hoje eu sinto amor por Cristo, que eu não posso revelar. Sim, eu posso falar, mas para você entender o amor de Cristo, é o que Deus me deu hoje. Para mim, para você só entender uma parte desse arrebatamento. Que fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Só que Deus fala assim, ó, Deus amou o mundo. Aí você imagina assim, tanto. Aí você põe mais tanto, e mais, é infinito. Não tem como somar. O amor dele é como infinito, calcular, né? Você está entendendo? Então, aleluia. Você fica naquela sensação, meu Deus, eu não quero sair dessa presença. E todo dia eu dobro meu joelho, sabe qual que é a minha oração? Senhor, me mantenha na sua presença. Aleluia. Igual Davi, né, irmão? Sim. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Teu espírito. Né? Então é assim, às vezes né? você pode passar por toda dificuldade, mas o meu joelho dobrado é,
Senhor, não me tire a sua presença. Eu quero Aleluia. ficar na sua presença. Porque eu falo para você, a presença de Deus é magnífica. Não tem coisa melhor, né, irmão? Não tem coisa Não melhor. tem coisa melhor. Se você for analisar a presença de Deus, olha, se você puder, você fica assim, quem gosta de orar e gosta de buscar, porque fica em Jeremias 29:13 fala, buscar-me-eis e me encontrareis, mas quando vos me buscar de todo o coração. Então, se você não tiver o coração em amor a Cristo, você está entendendo? Não adianta, né? Você não vai encontrar esse amor, você está entendendo? Tem que buscar. Isso, por isso que eu falei, João 3,16 e Jeremias 29:13. Por quê? João 3,16 fala sobre o amor. E a revelação do amor é Jeremias 29:13. Aleluia, que tá maravilha, entendendo? irmão. Como que é o amor de Cristo? Então, para você entender, você tem que pegar esses dois versículos, que é a palavra do Senhor, juntar um ao outro ali, né? que fala do amor. Você quer entender o amor? A revelação está em Jeremias. É o que Deus me passou. Que maravilha. Porque eu não tinha forte como isso aí, eu irmãos. explicar muito, sabe? Então eu falei, Senhor, mas me dá uma palavra, né? Eu tenho a sua palavra. Ele falou, meu amor e buscar-me. Você entendeu? Aí E você tem que buscar vai que jeito? de todo o coração. Né? E você sabe essa busca, a primeira vez que eu era meio assim, vamos dizer, a gente estava falando de incredulidade. Eu tinha dúvidas. Eu era um amor, mas ao mesmo tempo tinha aquela eu era um dúvida novo dentro de si, né? convertido, você tá entendendo? Então a gente ficava, Deus pegou e me mostrou. Eu falei, peraí, então, Deus fala com o homem. Ele falou assim pra mim, se você analisar, eu falo com vocês. É só vocês me buscar. Porque não adianta você falar do amor. Se você falar, Deus amou o mundo. Tá bom. Ali, a palavra. Né? A palavra. Só que para você entender o amor de Deus, relacionamento. Você tem que relacionar. Intimidade. Se Sem você intimidade, tiver não tem intimidade e na presença, rapaz, não tem. E é que eu falo. forte, hoje eu falo para você, eu não largo Cristo por nada. Que maravilha, Nesse glória a mundo, Deus. Porque eu amo Jesus, Deus em primeiro lugar, que a palavra fala, só que também a gente tem que entender que a gente tem que amar o próximo. Porque se você não ama o próximo, você não ama Deus. Se você não ama o próximo, você não conhece Deus. Você tá entendendo? E até tem uma palavra que é forte, irmão, assim, que fala assim, né, que aquele que, né, não cuida dos seus é pior do que o infiel. É pior que o incrédulo também. Então você vê o que, né? Que o amor de Deus, né, por nós, que nem você está falando aí, é muito forte isso aí, irmãos, que ele está falando, Sim. irmão Fernando. Por quê? Porque quando a pessoa ela é tocada por Jesus, é igual aquela tenaz que foi colocada na boca ali de Isaías, né, se eu não me engano. E é colocado aquilo ali na boca de Isaías, né, e ele fica cheio, né, da presença de Deus. Sim. Então a gente vê que a presença de Deus é que a gente não pode perder, né, irmão? Não. Você tem que estar naquela ali plenitude, buscando, né? Porque Deus é plenitude, né? Ele é magnífico. Ele é, vamos dizer, é insondável, né? O seu amor, é que eu falo, é infinito. Imagina você caindo assim, só um pequeno exemplo, você caindo num buraco sem fundo. Um exemplo. Imagina Deus infinito, o amor dele infinito. Por nós. É entendeu? fantástico, então, né? Por isso que eu falei, o amor dele superou a finalidade da morte, quando Jesus na cruz. E esse arrebatamento de espírito, você teve no começo lá da conversão? Depois que eu fui, antes de eu ser consagrado. Ah, sim. Isso foi lá no comecinho, você estava ali no Pastor Lucas, né? Isso, já tem 2 anos que eu tô batido, acho que 2011, 3 anos. 2011 que você Isso, batizou? 2011. Eu me batizei em 2011 também, irmão. Aí que benção. Eu me batizei em mês 5. Mês 5? Nós foi no final do ano. Batizei dia 8 do 5. 4, olha só, um mês de diferença, irmão. Nós somos... Olha que benção, irmão. Ah, maravilha. Nós temos a mesma idade na fé, irmão. Olha que maravilha, né? Então, é tipo assim, o trabalhar de Deus na minha vida, né, ele já veio desde sempre, mas depois que eu aceitei, reconheci... Aí muda tudo, né? Porque se você confessa, quando você confessa, fala em Romanos 10:9, se confessar com sua própria boca, né? E creres em mim, será salvo, você entendeu? Então, tipo assim, se você analisar esse ponto, Lázaro tinha intimidade com Jesus. Era amigo de Jesus. Né? Marta, né? Eles eram íntimos, eles eram amigos, você entendeu? Então, se você for analisar, eles já reconheceram Jesus, né? E quando Lázaro morre, Jesus fala, né? Jesus chora quando vê, né? Mas muita passagem fala que Jesus chorou, né? Íntimo, né? Jesus chorou, mas porque era íntimo. Então isso que Deus quer da gente, é intimidade. Para você ser amigo de Deus, tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade. Então quando ele fala, não, isso aqui é para a glória de Deus, que vai falar em João 11. Você entendeu? Vai falar em João 11. E aí o que acontece? Jesus já estava falando que ele ia ressuscitar, porque o sepulcro, se você for ver,
que quando ele fala assim, role a pedra, saia Lázaro. É. Lá quando os anjos, pareceu o que aconteceu, a pedra foi rolada, caída. Caiu a pedra, Derrubaram rachou tudo, a veio o pedra. terremoto lá, É. né, tudo. E se você for analisar, ele já estava contando tudo o que ia acontecer com ele. E se você ver o véu que enrolava a cabeça de Lázaro, o mesmo véu, lógico é diferente, né, mas indicando, Figurando, né? isso, aquilo lá. configurando, Jesus também. Ele vai falar em João 20, quer ver? Ó? Só pra gente Maravilha, ter Deus. ideia. Que maravilha, irmão. Ó, pra Quando você você ver, acha, deixa eu falando mandar do uma pro véu. irmão aqui, ó. Vai lá, dá um alô aí. Irmão Deixa eu Antônio da passar. Silva, olha que benção. Deus abençoe, meu irmão. Tá aí conosco aí ligadinho aí. Os irmãos que vão entrando aí podem mandar sua mensagem. Tá o Benedito Carlos também. Um grande abraço, meu irmão, em nome de Jesus. Nem mandar um abraço pro pastor aí, Lucas, pra pastora Andressa, pra todo o pessoal aí da comunidade Chamar. Um grande abraço pra todos vocês aí. Que Deus possa estar abençoando o Rodrigo também, que tá lá, né, com as missões e a Fuar. Um grande abraço, né, para todos os irmãos aí que estão ouvindo a programação. Pro irmão Lucas, né, nosso irmão aí em Cristo Jesus aí, Lucas de Paula, pro nosso irmão Val também, um grande abraço. Pro Paulinho Biancão, um grande abraço pro nosso irmão Paulinho aí. Paulinho também, né, Deus abençoe cada um de vocês, meu irmão. Mas pode ir lá, irmão, vai lá. Então, aí a gente falando sobre o lenço. Né? Então, João 20, versículo 7. Isso aqui passa muito batido, eu já prestei atenção, isso aqui foi uma revelação de Deus também. Que fala assim, ó, e que o lenço que estivera sobre a cabeça não estava caído, como os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. O que quer dizer isso? O lenço dobrado. Jesus está falando o quê? Da volta dele. É. Gentilmente ele deixou, porque é uma tradição judaica. Eu vou falar por quê. Antigamente, os judeus, quando se assentavam à mesa, eles tinham os lenços, né, lá, que eles, tipo, o lenço embolado significava que você já tinha acabado. Terminado tudo, de se alimentar, tudo. Você limpava a barba, a boca e embolava o lenço sobre a mesa. Então o servo podia vir e recolher. É forte isso aí, irmão. E aí, o que acontece? O lenço dobrado, quando o amo, né, vamos dizer assim, lá, O servo, deixava né? dobrado, o servo não podia chegar à mesa. Você tá entendendo? Porque o Senhor Porque ele não voltaria. Isso, ele não terminou. Então Jesus quis dizer o que com essa parábola? Isso aqui é uma parábola. Eu vim, né? Mas eu não terminei. Eu só vim mostrar o caminho para vocês. Eu vou voltar para buscar vocês. Então maravilha. Isso que quer dizer, entendeu? O lenço dobrado, gentilmente ele deixou, viu? Eu não terminei tudo ainda. Eu só vim, deixei o Espírito Santo, né? Quando Como ele foi, selo, deixou como o Espírito como garantia, né? selo de Como garantia, penhor. como um penhor por nós, entendeu? Para fazer a gente ter o arrependimento, ele direcionar, pecado, convencer a Jesus, gente, direcionar você numa decisão. Isso que o Espírito Santo faz com a gente. Então, forte, irmão. quando ele voltar, isso que ele está querendo dizer, eu vou voltar, aí eu vou levar os meus. Você está entendendo? E é a garantia, né, E é irmão? a O Espírito Santo é a garantia. garantia de que nós E se estaremos você com ver, ele. pode estudar se eu não me engano, acho que é Mishnah, não sei. É um Não, livro Mishnah. hebraico, é Mishnah, É. isso. É um livro. E tem essas tradições. Então, o que aconteceu? Jesus, se você for analisar todas as parábolas, era em cima do povo judeu. É. Tudo para eles ali. Jesus estava falando a língua deles. E é Entendeu? interessante isso aí, né, irmão Fernando? Porque né, a Bíblia fala assim, Jesus veio para os seus. Veio para o céu. Mas os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam deu poder de serem feitos filhos de Deus, que creem no seu nome. Sim, E a gente vê, né, irmão, tudo, né, na Bíblia aponta para Jesus, né, irmão? ponto para Jesus. A gente pega do começo ao fim essa passagem que você está falando aí de Lázaro, Sim. essa passagem aí, né, do pano dobrado, do lenço dobrado, né? Então tudo apontando para Jesus. Sim. Então a gente vê o quê? Que Jesus é o centro de tudo, né, irmão? de tudo. Então, E a precisa desse revelação, encontro com Jesus, né, irmão? Sim. Precisa, né? E a gente vê muitas pessoas hoje que estão precisando ter esse encontro com Jesus. Sim. Mas como ter esse encontro com Jesus, irmão? Fala um pouquinho para nós. Eu vou né? falar para você, assim, a gente que está na fé agora, a gente está alicerçado em Cristo. É o que eu falo. A gente, você já está mais como um evangelista, né? Eu ainda sou um diácono, estou aprendendo ainda mais a palavra, mas você como um evangelista, o que acontece? A gente não pode matar a fé da pessoa. Tipo assim, você vem e fala de isso, você fala de Jesus. Você tem que criar um elo, um caminho. Tipo, vamos dar um exemplo, a mulher samaritana, quando Jesus é necessário passar em Samaria. O que ele criou? Ele criou um elo. Só que ele o quê? Ele entrou dentro das tradições dela. Ele preparou uma ele situação. Preparou uma situação, um caminho, não fugindo, entendeu?
dentro da palavra, você está entendendo? Porque Jesus é a palavra, né? Aleluia, Não isso tem é como forte. a gente negar. Então ele criou um caminho, um elo, entendeu? Para chegar ao quê? No ponto do evangelismo, né? O que ele criou nela? Ele criou uma sede espiritual. Porque se a gente for analisar, a pessoa que está, assim, vamos dizer, no mundo, ela é cega espiritualmente. Porque Isaías 42:7 fala, né? Que, deixa eu pôr aqui que eu gosto de ler a palavra. Porque A palavra já é... Na palavra né, já é mais... É direta, né, irmão? É direto. Aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Aleluia, que maravilha, né? Se você for analisar Isaías 42:7... Glória a Deus. Mandar um abraço para os irmãos Vai lá, aí, pode pro irmão mandar, Edson que eu vou achar Nascimento, aqui, o pastor já falo Jesus, meu pra irmão Edson. Deus abençoe o Mil também, um grande abraço pro Mil, pra Elaine, pastor Jesus seja com todos. A Vanessa Rafael também, um grande abraço. Né? Presta atenção, irmão, na palavra de Deus, a palavra é forte. A palavra que o irmão Fernando tem falado é uma palavra muito forte. Uma palavra a qual Jesus ele prepara os caminhos. E além dele ser o caminho, ele prepara a situação para encontrar com você. Porque muitas vezes nós estamos no caminho, né, errado, o caminho que nós falamos que é o caminho do mundo. Por quê? O caminho do mundo que nós falamos é o caminho da perdição. Porque nem todos os caminhos levam a Deus. Mas o caminho que leva a Deus verdadeiramente é o caminho de Jesus. E ele é o caminho. Então nós vemos que é preciso você entender aquilo que Deus está fazendo. Porque Deus tem um dia de visitação, né, irmão Fernando? Sim. E para a mulher samaritana foi dia de visitação naquele momento. Sim. Onde Jesus preparou uma situação onde para ele poder falou, criar, né? uma sede. Tipo, se você tem que criar se você tem que chamar a atenção. Só que você também não pode oprimi-lo. Você entendeu? Você tem que ir, vamos dizer assim, caminhando. Só pelas beiras, vamos dizer assim. Preparar. Até você chegar no foco de como Jesus chegou, no foco de criar sede. Não, se ele é o Messias, eu quero dessa água. Tá entendendo? Criou o quê? Sede espiritual. Quando ele fala, se beber desta água, nunca mais terá sede. E ela ficou sedenta. Sim, ela ficou né? sedenta. Então maravilha. ele criou sede espiritual. E aí o que acontece? A gente está falando de evangelismo. Aqui em Isaías, ó, 42, versículo 7, igual eu falei, ó, para abrir os olhos cegos, para tirar os prisioneiros da prisão e aqueles que assentaram na escuridão. Você entendeu? Que é a cegueira espiritual, que quando você está no mundo, você não consegue enxergar, não tem percepção espiritual. Não tem percepção espiritual. Para fora do cárcere. Então, no ponto que você me falou, como evangelizar? Você vai criar um caminho, um elo, né, para evangelizar. Só que você tem que falar na língua deles. Porque se a gente for falar na nossa língua espiritual, nós somos o quê? Loucos, vamos dizer assim, loucos por Jesus, logicamente. E o que acontece? Eu numa oração também, Jesus me falou. Falou que muitas pessoas hoje em dia estão nessa cegueira espiritual, estão aprisionados no mundo. Porque se você for analisar, Satanás, ele quer que você fique preso nas coisas desse mundo. Porque aí, tipo assim, ele te dá riqueza. Prazeres, sem você estar em obediência. Se você não tiver obediência, não tem bênção. Se for bênção, pode duvidar. Se você tiver em desobediência e as bênçãos virem, tem que tomar cuidado. Por quê? Ele te dá porque ele tira o foco de Cristo. Se ele começar, um exemplo, te dar dinheiro, você vai ficando rico. Você não vai querer saber de Cristo, você não precisa. E é uma coisa muito importante estar falando, irmão, por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus veio para os doentes, né? Porque os sãos não precisam de médico. Não precisa. Então, uma pessoa doente, né, é aquela pessoa que realmente ela está necessitada, reconhece que precisa de ajuda. Precisa. E por isso que precisa desse contato com o médico dos médicos. Por isso que eu falo, esse contato tem que ser através da gente. Por quê? Porque a gente que já conhece a palavra, a gente tem que fazer o quê? Revelar e manifestar Jesus. Tem que ver Jesus em mim e você. Senão você não vai conseguir criar essa sede espiritual. Não tem como, né? Então o que o Senhor me dizia na minha oração? Que muitas pessoas estão cegas espiritualmente, onde habita homens, mulheres e crianças, em lugares que a presença dele não habita. Você está entendendo? Então a gente tem que ser o exemplo para criar essa expectativa. Porém, o Senhor fala, a gente não pode terceirizar. Você, pastor, apóstolo, bispo, todos têm que trabalhar. Eu não vou chegar em você e falar, viu, Du? Convido uma alma lá para me trazer para minha igreja. Não. O trabalho é nosso, não é de um só. Por isso que fala em 1 Coríntios 12, nós somos um corpo. Você entendeu? Então, tipo assim, o membro fora do corpo é morto. Então, se a gente trabalhar em união,
no evangelismo, você entendeu? Aí assim, é o que eu falei, a gente tem que criar a estratégia para você abordar, porque se você abordar sem estratégia, você assusta, eles correm. Você tá entendendo? E aí tem que dar essa sede, né, irmão? Tem que dar essa sede, porque se você não causar essa sede espiritual, porque uma pessoa que está no mundo, ela é sedenta. Se você começar, se ela vê que você é próspero, que você está ali na palavra do Senhor, ela está vendo você ser abençoado, ela está vendo o seu crescimento na igreja. Desenvolvimento, né? Quando você chega no ambiente, você tem que mudar o ambiente. Se você chega num ambiente, tipo, você chega num restaurante, você com a presença de Deus, todo mundo fala que ele é servo de Deus. É. Porque muda o ambiente. Se você analisar, muda o ambiente. E a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, A né? luz do mundo. E o sal da terra. Sim. O sal tem que dar sede, né, irmão? Tem que dar sede. O sal é para dar sede. Sim, o sal não é só para salgar, né? Mas para dar sede. Tem que dar sede. Então a gente vê a importância que é, né? É ser o sal da terra. Então até tem um irmão que falava muito pra gente assim, o sal, para salgar, tem que estar em contato com a carne. Com a carne. Né? Não com a carnalidade, Sim. né? Mas com a carne. Por quê? A partir do momento que você tem contato com pessoas, você tem que fazer diferença, né? Sim. E aí a palavra de Deus fala assim, nós somos astros no mundo também, né? Então a gente vê essa importância, né, irmão, de poder estar fazendo essa diferença. Mas quando você veio para Jesus ali, irmão, naquele começo ali, então, né, você veio, né, contando um pouquinho da tua história, que você veio para Santa Cruz, daí você começou a congregar ali com o pastor Lucas depois, e aí você começou já a trabalhar um pouquinho na obra ali, Sim. nas construções da Sim, igreja e tal, né? Eu já, na verdade, antes de eu me batizar na igreja, eu já fazia. Você já eu fazia? ajudava na decoração ali e tal. Tinha que lavar a igreja, ia lá, ajudava, sabe? Então eu sempre trabalhei. Então Deus já estava trabalhando no meu coração nesse tempo já. Tipo assim, não, ele quer trabalhar para mim. Você entendeu? Porque que eu falo, a seara é grande, né? É. Você E os ceifeiros são poucos. E os ceifeiros são poucos. Então a gente tem que fazer, só que é assim, com amor. Que se você fizer de qualquer jeito, Deus não recebe. Não tem Nem a como. sua adoração, É. nem a sua oração, de qualquer jeito não recebe. Então tudo que você for fazer, faz de coração. Então Deus foi vendo isso. Entendeu? É o que eu falo, não é para minha glória, é a glória de Deus. Porque Aleluia. Ele mudou a minha vida. Você entendeu? Ele mudou a minha vida. Porque se eu for analisar, eu não era para ser ninguém. Você entendeu? Assim, hoje ainda eu não sou ninguém, vamos dizer. na verdade, eu só sirvo a Cristo, eu é. sou para Cristo. Eu não sou para mim. A gente costuma sou pra falar, né, Cristo. que nós somos filhos do rei. Filhos né? do Rei. Isso Entendeu? é súditos do rei, filhos do rei. Isso é importante, né, irmão? Por quê? A palavra de Deus, muitas pessoas confiam, assim, dizem, muitas pessoas confiam em cavalos, em corridas, em coisas para essa terra. Você falou agora, Mas né? é importante. Depois você vai ouvir o... Tem uma revelação em cima Tem uma disso aí revelação também. mais ou menos sobre em cima disso. Que né? Pra você maravilha. ver, Então, o Espírito é o Santo de Deus está Espírito Santo de testificando, Deus né? direcionando mesmo, sabe? Então a gente vê, né, que muitos confiam em cavalos, muitos confiam em tantas coisas, e a gente trazendo um cunho aqui terreno, mas a nossa confiança é no Senhor. É no Senhor. É Ele que é a nossa confiança, a nossa esperança, sim. né, irmão? Eu aprendi uma coisa, confiar no Senhor. Porque antigamente eu orava e, sabe, sem confiança. Eu sou Faltava honesto, confiança, né? faltava confiança. E aí o Espírito Santo falou pra mim, viu, procura falar menos e confia mais, sabe? Aí eu peguei e falei, vou parar de reclamar. Isso é Eu uma parei coisa de importante. reclamar, as bênçãos do Senhor vêm em obediência. Tipo, tudo que eu vou fazer hoje, Senhor, está nas suas mãos. Desde Sempre um colocando ele na serviço, frente, eu né? saindo de casa, Senhor, é a sua vontade, que o meu dia seja guiado pelo Espírito Santo do Aleluia. Senhor. Entendeu? Então, isso que é você manter aquela obediência e confiar. Porque se você não confiar em Deus, como que ele vai fazer? Porque Não você tem como, se né? torna incrédulo. Entendeu? Que te afasta de Deus, que a gente estava falando. A incredulidade te afasta do amor de Jesus. Porque aquele Né? que se aproxima dele é necessário que tenha fé, que ele exista, e que é galardoador daqueles que o buscam, né? Sim, com Então você certeza. vê, né, que além de crer que ele existe, tem que crer que ele é galardoador, Seus mano. Ele trabalhadores recompensa, não ficam sem salário, né? A palavra dele já diz, né? É, Se você serve a Cristo, né, ali com vigor, ali, de todo o coração, com amor, você pode ter certeza. Ele é galardoador. ele vai recompensar, né? Sim. Que Que maravilha. a gente não merece, entendeu? A gente não merece. Isso aí é graça. É e graça. amor. Você entendeu? Ele te dá. Tudo que você faz, que ele te dá, é graça e amor. Entendeu? E por isso que eu falo, Senhor, eu não quero riquezas. Eu falo mesmo, na minha oração. Eu só preciso trabalhar e viver com a minha família. Se for para mim ter algo mais e perder a presença do Senhor, eu não quero. Amém, Você tá aleluia. entendendo? Então, por isso que eu falei, eu amo Cristo. Não troco por nada.
Você pode ver, eu tenho um pouco a cara feia, né? Mas eu amo Jesus. Eu não A gente- abandono Jesus. Pode ver, às vezes a gente tem um momento de tristeza, mas se a gente estiver no Senhor, Ele supera tudo. A gente passa por... Entendeu? Uma vez eu escutei assim, mas onde está seu Deus? Eu falei, está no mesmo lugar de sempre, no controle de tudo. Aleluia. Você entendeu? E então é que eu falei, essa é a confiança. É, porque as pessoas muitas vezes elas veem a gente passando por prova, por lutas, Sim. por dificuldade, e a pessoa muitas vezes pergunta, mas cadê o Deus dessa pessoa? Que ele fala tanto de Deus, ele fala que serve a Deus, mas está passando por tanta prova. Mas como o irmão Lázaro, né, cantava, vou passando pela prova, dando glória a Dando Deus. glória. Eu tava falando esses dias, irmão, Eu gostava Fernando, muito dele, né? na igreja, Tinha umas músicas que é muito forte, né? converteu as músicas Então, dele a também. palavra de Deus, Nossa. no começo da minha fé, eu escutei Falava muito, muito, o irmão Lázaro. E eu tava pregando domingo na igreja, irmão Fernando, sobre as estações da vida. Por quê? Porque a gente nessa terra, a gente passa por todas as estações. Sim. Então, assim como tem as estações, né, do verão, do outono, do inverno, da primavera, a gente também passa. E muitas vezes a gente tá na prova ali, a gente tá na dificuldade, na luta, mas que nem você falou, né, não perde a presença. Não perde, por exemplo. Passa ali na prova, no estreito, mas tá com a presença de Deus. E às vezes quem tá de fora olha assim, poxa, mas aquela pessoa tá passando por isso, tá dando dificuldade com aquilo. Às vezes é um problema na família, às vezes é um problema no casamento, às vezes é um problema no trabalho, às vezes é um problema até na igreja, né? Uhum. E tantas coisas vindo, enfermidade, mas o importante é a presença. É a presença de Deus. Né? Porque você vai passar pelo inverno, irmão, o inverno é o tempo que muitas pessoas querem hibernar, ela quer ficar quieta no canto dela, é aquele momento de silêncio, de reflexão, de você refletir a vida, né? Aí tem um momento ali que, né, antecede o inverno, que é o outono, onde os ventos sopram mais forte, onde muitas vezes ali a gente vai passar por estações onde as folhas começam a cair, começa a ter perdas, né, na vida. E às vezes é o próprio Deus tirando de nós algo que precisa ser tirado, para quê? Para a gente poder estar enxergando, né, que a dependência é dele. A gente tende a ser dependente dele. Mas quando a gente está no verão, irmão, o que acontece? O verão é a estação que você está quente, ou seja, você está muito crente, Sim. né? E aí aquela estação que você está quente mesmo, aí, queimando por Jesus, e você vê que aí é a estação de plantar, a estação de colher, a estação das chuvas, né? Sim. Então é fase da vida, né? Então a vida cristã é assim, cheia de fases, né, irmão? E nesses altos e baixos aí, porque nem você falou, 2011, né, que você veio para Jesus, eu também. E antes eu já andei buscando também, Sim. em vários lugares, conhecer Jesus, mas o que acontece? Eu sempre falo para os irmãos, a gente falar sobre Jesus, ou conhecer sobre Jesus é uma coisa. Agora, você conhecer Jesus intimamente é outra coisa, é o que você está falando. Não, com certeza. Quando você tem intimidade com Jesus, aí é diferente. Por quê? Você não está transmitindo mais sobre Jesus. Sim. Você transmite Jesus, porque Transmite a Jesus. essência do seu ser é Ele. Sim. Né? Isso é maravilhoso, né? Com certeza. Então, nesse período aí, irmão, que você teve aí, né, vindo para Jesus, nesse período, né, conta aí um milagre aí na tua vida aí, que Deus fez, algo que te impactou assim, que eu sei que são tantos milagres, tantas coisas, né, mas tem algum especial assim que aconteceu na sua vida que falou, puxa vida, como que Deus está agindo, tal. O maior milagre é a conversão, Sim. isso não tem, né, dúvidas, né, mas algo assim que Deus fez na tua vida, que você pode Então, contar para os eu tenho irmãos dois aí. milagres, um meu e um familiar meu, que é sobre a minha mãe. Então conta aí para os Então, irmãos. eu vou, como a gente no começo, de Salmos 124. Se não fosse o Senhor que estivesse com a mão sobre a minha vida, a sua vida, a vida de todos, Não estaríamos nem não aqui. estaríamos nem aqui. É, Então, hoje, assim, eu posso falar que eu sou doce como mel, vamos dizer assim, né? Diabetes é uma doença, né? é, Porém, eu sou diabético, né? Mas não é minha. Isso aí é de Satanás, né? Porque essas enfermidades não é de Deus. Mas vamos analisar num ponto, o milagre na minha vida. A diabetes, quando eu descobri, ela estava 990 a meu glicemia Deus, minha. misericórdia. E ela é o quê? Ela é de 80, 90, até 100 ali. Ela chegou a 900, irmão. 990. E quando eu descobri, muita sede e tal, minha esposa... Nessa altura a pessoa não era para estar vivendo Sim, mais. não era para estar vivendo. Então por isso que eu falei, a mão do Senhor. É, Isso é um milagre na minha vida. Então o que acontece? Se for analisar, quando eu descobri, eu fui no UPA. Aí eu falei, acho que é diabetes, né? Acho que a glicemia minha tá alta. Eles me atenderam e deixaram eu sentado. Quando eu fui atendido, foram medir. O computador zerou. não deu para medir. Não deu para medir. A moça falou, meu Deus. E já chamou o médico. E você passando mal. Não, normal. Você não tava passando mal? Normal, do jeito que eu tô conversando com você, eu tava. Só Meu tinha Deus, sede. misericórdia. Deus é bom demais. E aí, o médico chegou, o que aconteceu? Não apareceu nada aqui, doutor. Eu já medi.
Estava acima de 600. Ele falou, isso aí é acima de 600. Deve estar uns 600, né? Ele puxou 990. Ele falou assim, quanto tempo esse rapaz está aqui? Claro, ele está uns 40 minutos sentado aqui. Ele falou, se esse rapaz morresse aqui, nós estava tudo preso. Porque foi um absurdo, né? Negligência médica. E aí ele falou, rapaz, como que você está aguentando? Eu falei, a mão do Senhor. Só falei isso. A mão do Senhor sobre a minha vida. Isso aí foi, você lembra o ano que foi isso? Isso aqui já tem uns 4 anos, 2019 por aí, para 2020. Se eu não tiver, 2019. Acho que foi no meio do ano. Então, se você for analisar 2019 a 2024, né? 4, né? 5 anos. 5 anos, né? 5 anos. Em 5 anos, a glicemia minha variava de 600, 700, 800, 500. Sempre alta. Sem comer nada. Mas como? E aí os exames médicos meus, tudo certo. A única coisa que falta é vitamina, porque eu não como muita coisa, que eu nem posso não também. Comer não posso comer muita coisa. E creatina no corpo, essas coisas que é uma massa mais magra lá. Só que se eu for analisar, o Senhor está sobre tudo. Porque rim, tudo, intacto. Hoje eu fiz uma tomografia, em nome de Jesus não vai dar nada. Porque eles não conseguem descobrir o que acontece, que eu não posso ingerir alimento gorduroso. Mas assim, é a mão do Senhor. Aí eu vou medir, eu meço de manhã 500. Uma pessoa com 500, o médico já falou para mim, está em AVC. Entra em coma. E é o normal, teu acaba sendo esses altos. 300, às vezes eu 300 deixo pra cima. isso, 300 para cima. Porque também se ela baixar 200, você sente eu mal. sinto um pouco mal. É que nem Mas pressão porque baixa, isso, quando cai, o organismo sente mal, né? tá... Só que acontece, o organismo avisa que está baixando. Então eu já sei. Só que quando ela está alta, você não percebe. não percebo, mas quem cuida de mim é o Senhor. Aleluia. Você está entendendo? Que maravilha. Olha Então é o que eu forte, falo, mano. hoje eu estou pela graça, misericórdia e o amor de Deus na minha vida. Você está entendendo? Aleluia. Se você for analisar, eu não tinha nada para estar aqui. Hoje, conversando com você, todo mundo fala, rapaz, mas como assim? Você trabalha, você né, tem uma vida normal, né, irmão? Você corre e tudo, né? Às Pode vezes, abençoar. logicamente, às vezes dá uma fraqueza ali, porque abaixa demais, eu passo mal, já fiquei até de cama, mas sempre o Senhor ali. Aleluia. Eu orando, sabe? Eu falei, Senhor, não, se for me ter que passar, eu vou passar. Mas não reclamar, confiar. Sem murmurar. E ele já falou para mim, eu vou te curar. Só que é assim, se ele me curar aqui, amém. Só que se eu for para a glória, eu vou ser curado do mesmo jeito. Entendeu? Aí, então por isso que eu falo, a confiança que eu tenho em Deus hoje, eu caminho normalmente, trabalho normalmente, confiando no Senhor, porque eu sei que Ele está cuidando de mim. As mãos do Senhor estão estendidas ainda para abençoar. Sim, para abençoar, para te ajudar, Ele está sempre ali. Se for analisar, o Senhor está ao seu lado todo o tempo. Às vezes a gente que não percebe, ou está afastado, ou está um pouquinho né? afastado, você está naquela correria do dia a dia, mas o Senhor está ali, viu? Tô com a mão aqui, dá a mão para mim. É. Vamos caminhar, igual Pedro, vamos caminhar sobre as águas. Só que o que é a tua história? Pedro afundou, ele teve uma incredulidade que ele estava andando. Enquanto ele olhava para Jesus, ele foi. Sim. Né? Só que se você analisar, quando ele afunda, ele pediu socorro, mas ele não pediu socorro porque ele ia morrer afogado. Ele pediu socorro porque ele queria andar sobre as águas. Falou, não, eu quero continuar. Porque se ele desistisse, ele saía nadando e voltava, porque ele sabia nadar, ele era pescador. Só que é que eu falo, em meio às adversidades, vamos dizer, a tempestade, ele olhou ao redor, ele não olhou para o caminho. O alvo, né, que é Jesus, o alvo, né? que é Jesus. Você está entendendo? Paulo fala, né? Olhando para frente, deixando as coisas para trás ficam, isso, né? sigo rumo ao alvo, né? Que acho que é Filipenses 4, 13, 14, está ali. Então, tipo assim, você tem que esquecer das coisas. Ficou para trás e olhar para Cristo. Isso que Pedro tinha que ter feito. Naquele momento. Só que a hora que ele viu, eu falei, olhou não, a circunstância. Sim, olhou a circunstância e esqueceu de Cristo. Entendeu? Igual no teu caso, sim. né, irmão? Porque você está, né, se contando esse fato de Deus na tua vida, mas você não ficou olhando para a circunstância, não. né? Eu tá alta, tá... Eu dou risada. Minha esposa disse, mas como assim? Eu falei, não, Jesus. Tá no controle. Tá no controle. Tipo, parece que qualquer tipo de adversidade, tanto da minha saúde, se for financeira. Eu falo, às vezes eu não trabalho 15 dias. Verdade. E Deus está provendo. Deus provendo. Aleluia. E chega na hora de eu honrar o compromisso que a gente tem que ter na terra. Deus ele sempre faz o milagre mesmo. Ele é um milagre. Acontecer. Não, faz acontecer que supre tudo. Você entendeu? Ele supre todas as coisas. Por isso que eu falo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, nada eu tenho falta. Se eu tenho Jesus, não tenho falta de nada. Não tem falta de nada. Sim, né? ele supre supre todas as nossas ele necessidades. É tudo, né? Sim, ele é tudo. É muito forte. Né, então, e o próximo, assim, eu vou falar meio breve.
é da minha mãe. Que antes dela ficar doente, ela teve um abscesso no fígado, é uma inflamação que dá no fígado. Ela estava com metade do fígado com uma inflamação. Tomado para essa inflamação. Tomado. E antes disso, o Senhor me falou assim, para mim começar a ler Mateus. Você já teve um chamado de Deus para o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus. E caminhando, eu parei em João depois, né? Eu nunca, como se diz, tive tanta sede da palavra igual naquela época. Eu tenho, mas naquela época Deus, ele estava fortalecendo a minha fé, que eu ia precisar da fé em Cristo, mais ainda, não que eu não tenha, mas ele falou, vou te fortalecer, porque agora vai vir uma adversidade que só eu vou poder fazer, que só o Senhor podia resolver, entendeu? Isso quando a tua mãe estava começando ali... Ela nem estava doente ainda, ela nem tinha me falado isso, e Jesus mandou, começa a ler. Aí comecei a ler todos os milagres, entendeu? E fui vendo os milagres, e é que eu falo, é fé. Se não tiver fé, você se torna incrédulo. Por isso que eu falei, te afasta. Então eu continuei. E aí ligaram para minha vizinha dela que morava em cima e falou assim, sua mãe está de cama, né? Faz mais de 4 dias que ela não sai. E aí, falei, meu Deus, o que eu faço? E ela sozinha? Sozinha. Ela que cidade que ela está morando mesmo? Paraná, Ribeirão do Pinhal. Perto de Santo Antônio da Platina ali. Tipo, você vem em Santo Antônio, Cambará, aí sentido Londrina, se você for analisar. E aí peguei e saí daqui, eu estava fazendo o bolo das crianças, da igreja que eu faço. Todo aniversariante eu faço um bolinho para as crianças. Eu adoro fazer isso. E você tem trabalho com as crianças, né, Sim, irmão? trabalho com as crianças. Eu sou líder, né, do Kids Play, né? De 8 a 11 anos, né? Nossa, a criançada é uma graça. E fiz o bolo deles e 10 horas da noite fui para Paraná. Falei, Senhor, eu tenho que fazer o bolo, aguenta mais um pouco. Falei bem assim para Deus, sabe? Falei, Senhor, aguenta minha mãe lá um pouquinho, que eu só vou cumprir meu compromisso com o Senhor e já vou. E cheguei meia-noite no Paraná, minha mãe não, sabe? Por isso que eu falo, percepção de ambiente. Quando eu cheguei, o discernimento de espírito, eu cheguei na casa, eu via, tipo assim, um cheiro de morte. Sabe? Cheiro de morte. Já sentiu aquilo Senti aquele ambiente. Aí eu comecei a olhar ao redor, o Senhor falou assim, unge toda a casa. Eu comecei a ungir, a repreender tudo. Aí sumiu aquele cheiro. E, logicamente que eu tive que dar uma limpeza, porque, coitada, ela estava lá sozinha, né? E aí, no outro dia, que eu passei com ela, fiz comida para ela, tudo. Aí a Santa Casa ligou, o postinho ligou para ela ia ser internada. Ela ia ser internada. E aí, ficou 2 dias na Santa Casa, mandaram para Londrina, né? Mandaram para Londrina, a gente ficou 12 horas sentado, ela com dor. Eu estava com dor já, sabe? Sentado, sem atendimento nenhum, sem um sono, no hospital de Londrina, no HU. E nenhum tipo de atendimento. Eu peguei minha mãe e trouxe pra cá. Falei, mãe, vamos. A senhora quer ir? Porque ela tinha que consentir. Não chegou nem ser atendido lá. Não, nem ser atendido. Quando eu fui reclamar, eles foram pôr o soro nela. Falei, não, minha mãe tá indo pra Santa Cruz. E aí o Senhor já me direcionou, já deu tudo certo. Já, até a ambulância, que meu carro tinha ficado na cidade. Até a ambulância teve, 6 horas da tarde. Deus proveu tudo ali. Aleluia. E eu trouxe ela pra cá. Até quando eu vim cortar o cabelo, eu falei, minha mãe vai fazer cirurgia, lembra? Ela falou, não, vou estar orando, né? Graças a Deus, a oração de todos, né? Da minha igreja, vocês, né? Deus, né? Eu agradeço muito. Mas Deus falou assim pra mim, a fé vai ter que ser sua. A oração move. Mas a fé tem que ser sua. Falou bem assim. E eu dobrei meu joelho, chorei, cara. Chorei. Falei, uma Senhor, situação difícil. Eu confio no Senhor. Seja feita a sua vontade. Sabe, aquilo ali Deus deu uma paz. Quando Deus te dá paz, você já sabe a resposta. Entendeu? E aí veio a cirurgia. Ela fez a cirurgia, o médico falou, ela não tem chance, inflamou todo. Aí esparramou. Não, esparramou, chegou da hemorragia. Ele falou, ó, sinceramente, sua mãe não tem chance. Eu falei assim, ó, independente. Falei, porque ele ficou meio bravo, que eu trouxe ela de Londrina, né? Eu falei, ó, independente, doutor. Se a minha mãe sair com vida, ela tá salva. Ela aceitou Jesus na Santa Casa. Eu fiz o apelo para ela aceitou Jesus. Que forte, que maravilha. Você entendeu? E aí ele falou assim, que ela não tinha chance. Eu falei, ó, independente, se ela sair daqui com vida ou sem, eu sei que ela vai estar com o Senhor. E o Senhor vai trabalhar o Senhor vai ser uma ferramenta usada por Deus. Ela vai sair do UTI. Falei bem assim. No 3º dia, por isso que eu falo de Lázaro. Já no 3º dia, o Espírito Santo me mostrou uma luz sobre ela.
num sonho. No sonho você Isso, acabou tendo essa na, revelação de Deus. nas tubulações, tipo as drenagens, a sonda, Ela sabe? estava entubada, irmão? Tava entubado. Tava entubado. Tava entubado. E por isso que eu falo, no terceiro dia ela acordou. Você tá Aleluia, entendendo? glória a Deus, hein, que Ela maravilha. acordou nesse terceiro dia. E aí Jesus falou assim para mim, não, ela vai ser para a glória de Deus o milagre dela. Porque através de você, com a sua oração, a sua fé, porque Jesus queria testar a minha fé. Vamos ver se eu estou alicerçado mesmo, estou confiando Você vai perseverar mesmo, nisso, né? eu vou perseverar. Porque não adianta nada ele fazer um milagre e depois eu vou lá. Você É. entendeu? Não é para me glorificar eu, é Deus. Entendeu? Glorifica a Deus pela vida dela. Aleluia. Quando, no terceiro dia, na hora que eu fui na visita da UTI, ela estava sentada. Você tá entendendo? Ela Sim, estava ela já entubada, numa situação ali que estava tudo esparramado a infecção. Sim, tiraram, E de tiraram a repente, tubulação da respiração. Você chega lá e está Tá sentado. sentada já. Aleluia. E Esse Deus conversou é poderoso, um pouco, irmão. sabe? Porque estava fraca ainda, sabe? Conversou, eu falei, mãe, isso aí é o milagre de Jesus. Jesus mostrou onde você fez a cirurgia no seu pulmão, porque ela operou desse abscesso no fígado, dessa inflamação, e água no pulmão, porque ela era fumante. Entendeu? E ó, pra você ver que milagre, ela parou de fumar, drenou os Entregou a dois vida pra pulmões, Jesus entregou a ali. vida para Jesus, entendeu? Tá curada, em nome de Jesus, tá andando, hoje ela estava andando o dia inteiro. Eu falei, mãe, eu gosto assim, você entendeu? Caminhando, porque ela não caminhava, ela não tinha vida. Ela não Só que conseguia fazer nada. por isso que eu falo, quando ela aceitou Jesus, ela confessou, ela já tornou-se amiga de Jesus. Se você confessar e crer, você vai se tornar amiga. Agora ela vai o quê? Buscar mais intimidade, com o tempo, Relacionamento, né? relacionamento. Mas se você for analisar, uma pessoa que não tinha vida, Passou a ter vida. passou a ter vida, mas por causa de quem? Jesus é o pão da vida, né? Lázaro, saia para fora. E não, agora eu vou falar. Jesus falou assim para ela no sonho do terceiro dia. Para ela. Daí. Role a pedra E levanta. Oh, aleluia. Você tá entendendo? Então ela me falou isso. Se um dia ela estiver aqui, eu até trago ela aqui para ela falar. Falar, mas quer ir lá para dar esse testemunho. E é um grande sabe? testemunho. É um irmão. grande testemunho na vida dela. Então, tipo assim, esses dois testemunhos que eu tenho na minha vida, que é da minha mãe, né? E da minha vida. Você entendeu? Então, tipo assim, Deus tá ali, ó. Tá com as mãos Tá com as estendidas. mãos. Você tá no fogo, Deus tá ali, você não vai se queimar. Entendeu? Você vai caminhar sobre as águas, você não vai afundar. Então, eu falo, a confiança, igual a gente estava falando, a confiança no Senhor. Então, a partir do momento que a gente tem confiança no Senhor, a gente tem tudo. É. Tá E que entendendo? forte é isso, né, irmão Fernando? A gente É vê, né? forte. Os irmãos estão acompanhando aí. Que maravilhoso testemunho desse irmão. A gente vê, né, o tanto que Jesus trabalha, irmãos. Para você que nos acompanha aí, entrega a vida para Jesus. Você que ainda não entregou a vida para Jesus, por quê? Porque você vê o tanto que Deus trabalha. E muitas vezes, né, irmão, a gente vê que, né, às vezes Deus está trabalhando na vida da pessoa, a pessoa não está percebendo, irmão. Sim. A pessoa não percebe o agir de Deus muitas Você vezes. sabe E isso é necessário. Você fala que Deus está trabalhando, realmente. Porque se a gente analisar, desde lá de quando o povo de Israel é retirado do Egito, se você for analisar, Deus só está ali com a mão Entendido, né? estendida. Nunca abandonou eles. É. Você está entendendo? Então, por isso que eu falo, o deserto não é para a morte. Se você confiar no Senhor no deserto, o deserto não é sofrimento. O deserto é uma passagem. É pra- amadurecimento. Entendeu? Ele vai te fortalecendo. Entendeu? Porque se você for analisar, a todo tempo, Deus mandava o maná. É. No Nunca deserto. faltou nada, né? Nuvem, dia, fogo à noite. Então não tinha calor, não tinha frio, as vestes cresciam, as roupas tinham o maná do céu. Porém, ainda, se você for analisar, eles ainda reclamaram do maná do céu. Ainda murmurava. Quiseram né? carne. Tanto é E que Deus Deus mandou manda carne. as codornices, quisia se panturrar, porque ainda Deus teve misericórdia. Mas daí pensaram na cebola. Pensar na cebola, Cebola, pensar gente. vamos dizer, no coentro, não sei, É. você entendeu? Então, tipo assim, você está voltando ao passado. O que você quer com o passado? É. Esquece do passado, continua. Se você está na dificuldade, mas Deus está ali, ó, Cuidando, provendo, né? cuidando. A todo momento Deus está cuidando de você. Você fala, tá difícil. Mas tá difícil porque às vezes só porque você não tem um dinheiro sobrando, você está comendo, você está levantando, Deus te deu a vida, caminha Tá pra respirando, frente, dá glória a Deus, né? Você tá entendendo? Então, vamos caminhar. É difícil? Não é fácil. Se você seguir a vida cristã, não é fácil. É luta, né? É luta. E Só que se você seguir com tem Cristo, que é mais marchar. fácil. Tem que marchar, né, irmão? Sim, sem Cristo é difícil. Entendeu? Sem Cristo é muito difícil. Porque a pessoa sem Cristo, os fardos são muito pesados, né, irmão? São pesados, por isso que fala, né?
todos que estão, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, entendeu? Que eu vos aliviarei. Por quê? Ele tem a humildade, a mansidão, entendeu? É que eu falo, você alicerçado na palavra, em Cristo, não tem tempo ruim, né? Entendeu? E é que nem eu costumo falar, né? Uma frase aí de um autor que fala assim, um cristão de joelho, ele enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Então, é joelho no chão, clamar, fé, né? Caminhar, marchar. Por quê? Sim. Porque a fé, né, não é uma fé cega, mas é uma fé que a gente enxerga longe. Né? E a fé, você enxerga lá na frente, você enxerga resultados que muitas vezes, né, parece impossível, improvável, igual aconteceu com a tua vida, com a tua mãe, né? E você vê o alcance que a fé, ela chega, né, irmão? Sim, ela chega. E isso é forte. Você fala do povo no deserto, é interessante, por quê? Porque Deus, ele fala pro povo, marche, caminhe, né? Não pare. Por quê? Porque quem olha para trás, olha para o passado, irmão, acaba fazendo o quê? Ele fica lembrando do Egito. Porque às vezes a pessoa sai do Egito, Deus tira ele do Egito, mas o Egito não sai dele. Então eu vejo muitas vezes assim, situações que pessoas, às vezes, ela saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu do coração dela. É igual eu vejo essa passagem de Lázaro também. Por quê? Quando ele sai, né, ali, ele representa o cristão também, de certa forma, assim como ele representa o Cristo. Por quê? Quando a gente sai, né, do sepulcro, da sepultura, a gente era morto espiritualmente. E de repente a gente viveu. Jesus nos chamou, sai para fora. Né, e a gente sai. Né, só que quando ele fala assim, ó, tirai a pedra, tirai os lenços, né, é como se tivesse coisas em nós, a gente precisa ser tirado abrir também. Os olhos cegos, entendeu? Tipo, tem que ir tirando. Isso. Né, porque às vezes a pessoa está vindo agora, para você que nos ouve aí, às vezes você está vindo agora para a fé, e tem alguma coisa ainda que às vezes está em você que precisa ser tirado. E aí quando Jesus fala assim, ele fala tirai a pedra, tirai o lenço, ele conta com quem? Com a gente, ele conta com pessoas, para que as pessoas elas cheguem e façam. Aí entra o que você estava falando do evangelismo, de falar, de ser a luz, de manifestar a presença de Deus. Por quê? Porque as pessoas às vezes elas precisam, né, às vezes um abraço. É que o irmão Paulinho sempre fala para nós assim, contou uma situação que ele falou assim, às vezes a pessoa vai no ambiente de igreja e às vezes ele se sente mal, ele não se sente acolhido, não se sente abraçado. Então a igreja tem essa missão de abraçar, de acolher, né? Porque se a igreja não acolhe, o que vai acontecer? Por exemplo, a pessoa vai num lugar onde tem muita promiscuidade. Aquelas pessoas que estão ali vão acolher ele, vão abraçar ele. Vem aqui, eu vou te ajudar, tal. Então o papel da igreja é importantíssimo. Porque tem irmãos que às vezes estão ouvindo a gente hoje, às vezes está afastado, às vezes não está congregando mais, está desanimado por causa de alguma circunstância, mas é importante, né, estar na comunhão. Por quê? Porque a gente vê que é um abraçando o outro, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, para seguir em frente. E a gente vê essa questão, né, que coisas precisam ser tiradas da nossa vida. Quando a gente é novo na fé, a gente tem muitas manias, né? E essas manias vão sendo tiradas aos poucos. Vão sendo tiradas. Tipo... Eu me lembro que eu tinha muita... Às vezes eu falava coisas que era a força do hábito, né? E aí, de repente, o irmão sempre corrigia eu. Irmão, não é assim, irmão? Então ele vinha corrigindo e a gente ia sendo moldado, né? Então a gente vê a importância dessa união, né, irmão Fernando? De estar junto, estar em comunhão. E quando eu falo de comunhão, eu não falo apenas só da onde a gente congrega, né, irmão? Porque você vê, você congrega no Mistério Chamar, eu congrego ali no Mistério Remidos, né? E a gente tem comunhão, né? E isso que é gostoso, né? A gente poder ter comunhão, a gente poder estar tendo experiência, trocando experiências, né? De Jesus. Então a gente vê a importância disso, né, irmão? E, né, você nesse período aí, irmão, que você tem trabalhado bastante nessa área de Deus, você falando desse testemunho teu aí, né, você, a sua esposa, seus filhos já estão caminhando com Cristo, né? Então, a gente vê, né, cara, que essas experiências que você tem contado, irmão, muitas pessoas, às vezes, a pessoa não dá crédito, às vezes, por exemplo, né, às vezes a pessoa fala assim, mas arrebatamento de espírito, o apóstolo Paulo foi arrebatado em espírito, o apóstolo João foi arrebatado em espírito. Então, Moisés falava face a face. Então você vê que Deus, ele leva a gente, né? Né, o jejum ajuda muito nisso, em né? Jejum, oração, contrito, coração. Quebrantado. Não adianta você falar do amor se você não sentiu esse amor. Não adianta. Você tá entendendo? Por isso que eu falo, é difícil explicar. Porque quando eu fui explicar, é que eu falei, gera uma certa incredulidade. Só que essa incredulidade, é que eu falei, Deus mostra, que eu falei, eu tenho o discernimento do Espírito. Se eu ver, eu falei, não acreditou. Deus mostra. Só que o que acontece? Deus mostra por quê? Para ver como meu coração tá. Não é porque ele não acreditou.
Eu tenho que continuar perseverando, porque Jesus veio e ninguém acreditou em Jesus. Porque às vezes a pessoa, ela conta um testemunho e as pessoas não dão crédito. Não. O próprio Salmo 53 fala, quem deu crédito à nossa pregação, né? Você tá entendendo? Então a gente vê o quê? Que muitas vezes isso aí, se a pessoa não tiver uma estrutura, se não tiver uma intimidade com Jesus mesmo, né, constante, né? O que acontece? Ela desanima. Desanima, porque por isso que eu as falo, pessoas não acreditam, não por isso que eu falo, né? a gente você que é evangelista, eu também, a gente fala da palavra do Senhor, quando a gente ganha uma alma, Jesus pode se revelar para ela. Porque ela pode ficar com o coração queimando, contrido, e revela. E ela vem e te conta uma revelação e você não acredita. Você não dá nem... Não dá crédito. O que acontece? Você mata ela espiritualmente, porque ela está começando, fala, poxa, então Deus não falou comigo. Só com ele. Joga um balde de água fria, né, irmão? Isso, joga um balde de água fria e vai achar o quê? Então só fala com ele. Então Deus me ama. Você está entendendo? Então a gente tem que ter um discernimento. Você entendeu? Na hora de conduzir. Porque se você faz o coração daquela alma queimar, você pode ter certeza, se ela queimar por Jesus, Jesus vai ser revelado. Vai ser brasa viva, né? Vai ser brasa viva. Entendeu? Então a gente não pode matar. A gente vamos escutar, porque é a palavra. Entendeu? A palavra, se você buscar ele está falando a palavra dele, se você buscar ele, você vai encontrar ele. Mas você só vai encontrar quando você buscar com o seu coração. Porque você orar ali e tal, você ora. Você busca. Senhor, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, né? Glória ao Senhor. Deus recebe sua oração. Mas a partir do momento que seu coração queima por Jesus, pulsa por Jesus, pulsa por ele, né? Cara, aquilo ali não tem maior amor. Jesus fala, meu Deus, assim, tipo assim, né? Ele me ama mesmo. É muito né? forte. Né? O meu filho me ama. Ele fala assim, meu filho me ama mesmo, com todo o coração. Então, a todo momento, a gente está sendo testado. É aprovações. Isso é as provações. Então, a gente não pode matar uma pessoa nova convertida espiritualmente. E isso é importante, irmão Fernando, falando isso aí, por quê? Porque cada um tá num estágio diferente. Sim. Porque muitas vezes, que nem Paulo fala, quando eu era menino eu falava como menino, né? Mas agora como eu sou adulto, né? Eu falo como adulto, a gente muda, né? A gente amadurece. Então, né? A gente vê o quê? Cada um, né? Dentro da igreja do Senhor, tá num estágio diferente. Sim. Então você vê que é importante, né? A gente sempre ajudar um outro. Aqueles que estão chegando, a gente vai lá, né? Aqueles que são mais maduros, ajuda. E vai fortalecendo um outro, né? Dando ânimo, né? Sim, porque a Bíblia fala assim, né? Que nós temos que encorajar uns aos outros, né? Quando a palavra fala para nós que nós temos que ali, né, repreender, né, com amor. Quando você tem que corrigir, você corrige com amor. Né? Exortar, né? A palavra exortação tem um sentido amplo ali, no sentido de você chamar a atenção, mas também tem o sentido de você dar ânimo para aquela pessoa. Né? Você, né, animar ela, para que a pessoa, né, continue marchando, caminhando, né, irmão? Com amor. Então a gente vê isso, né? A importância que é isso, né, irmão? Porque muitas vezes a pessoa olha para aquele irmãozinho, eu vejo assim, ó, aquele irmãozinho que está ali começando agora, né? E ele vai lá e fala uma palavra. Às vezes ele não sabe falar direito aquela palavra, mas ele está falando com amor. Né? E muitas vezes, é desprezado. Ah, mas onde você viu falar daquele jeito e tal? Gente, a gente tem que entender o quê? Que Deus, ele usa, né, a pessoa do jeito que ele quer. Jeito que ele quer, da forma que e a gente tem que entender que as pessoas estão crescendo, estão caminhando, estão começando começa a gatinhar, depois começa a andar. Sim, e vai indo, vai desenvolvendo, irmão. Então é um processo. Está fortalecendo. E até estava falando quando a gente estava falando do versículo 7 de Isaías 42:7, e que eu falo, Jesus, ele falava assim para mim quando eu estava orando, que a gente tem que evangelizar todos. Só que, porém, ele me lembrou de uma coisa que todo mundo esquece. Você evangeliza a aparência. Mas ele falou assim, e os que estão abandonados na rua? Aqueles que estão ali, Aqueles né? que estão na rua. O que vocês estão fazendo? Estão esquecendo? Eles são meus filhos também. Você entendeu? Porque a gente às vezes passa, eu passo assim, às vezes no semáforo, eu falo, nossa, meu Deus, né? Tem que... Só que a gente não tem tempo. A pessoa sempre correndo, pra lá, pra cá. Corre pra lá e pra cá. E um dia eu parei, o rapaz pediu dinheiro. Falei, eu não tenho, mas eu vou no mercado, trago um pão para você. E Jesus falou comigo, falei, esses aqui também precisam. Não é só para você vai buscar nas casas, não, você tem que buscar também na rua. Porque às vezes aquela pessoa, ela tem família, ela teve uma casa. Mas a desilusão, que é que eu falo, que o mundo cria, o mundo te dá e o mundo tira. Ele cria uma desilusão nele, que ele caiu numa droga, caiu numa bebida. A gente não sabe o que se passa na vida dele, mas Jesus sabe. Então Jesus falou o que para mim? Temos que lembrar deles.
Você tá entendendo? Então, tipo E assim, sempre atrás? que eu posso, na medida que eu posso, eu ajudo. Eu compro um alimento, falo É. da palavra. Se estiver embriagado é difícil, É. né? Porque A pessoa não você está tem que pegar consciente, né? ação, Não está consciente. consciente, né? Mas se você for analisar, eles têm sede, porque É. tudo que você faz para eles, eles falam assim, Deus abençoe. Eles Você tá têm o entendendo? senso de Deus, né, irmão? Eles têm o Tem senso de Deus, eles estão ali sedentos por Deus. Só está faltando a gente ir lá. Tá entendendo? Então, assim, todos precisam. Mas eles estão na rua também precisam. É. Sabe? Jesus mostrou isso para mim. Esses são os lugares onde a presença de Deus não habita. Você entendeu? Então, Porque é aí tem importante, bebida, né? tem droga na rua. Às vezes eles até roubam. Entendeu? Mas não é eles que querem fazer isso. É o próprio É a influência do inimigo, que né? vai influenciando, porque ele age na mente. E você não estando alicerçado na palavra, sua mente é vazia. É. Você tá entendendo? Então, se você está na palavra, você está com sua mente cheia. Se você ficar com sua mente vazia, você fica pensando o quê? Então, mente Hoje em vazia, dia, oficina oficina do do diabo, diabo, vamos né? dizer a verdade, né? Então, o que acontece? Hoje, é o que eu falo por mim. Eu amo a palavra. Eu sento lá em casa, se você souber o tanto de caderno que eu tenho escrito, você não tem noção. Eu adoro Tem que escrever. trazer uma hora, pôr esse caderno pra Não, nós. eu tenho de E você tem algo mais, pode expor, revelação, mano, fica à tenho vontade. algo a mais pra gente contar. Porque é maravilhoso, né, irmão? Sim, E- mas é que eu falo, a gente tem que lembrar dessas É. pessoas também. Porque não é só a gente que tem em casa, você É, entendeu? porque Tem que nessas lembrar épocas, deles. né, que nem hoje esquentou, mas esse dia tava frio. Né? A pessoa tá na rua. Então, uma vez a passando gente frio, fez sopa, né? A comunidade chamava, fez sopa, a gente entregou pra eles, sabe? Cara, olha, é uma gratidão enorme. Sabe, você sai renovado. Porque Você fazer o bem, a né? pessoa tá recebendo, mas a gente tá ganhando por isso, em né? dobro. Se você for analisar o que Porque você tá a alegria fazendo. de espírito de estar Sim, fazendo. você irmão. imagina Deus como se sente quando você faz uma coisa, entendeu? Não que vai ajudar tal, pra ter nada em troca. Não, eu não quero nada em troca. Eu mas quero é o só amor, né? o amor de É o Jesus. amor, né? Então, se eu tiver amor pelo próximo, entendeu? Por eles, por todos, a gente tem que ter um amor. Deus vai se alegrar muito. E a palavra de Sim, Deus entendeu? fala, irmão, a ninguém devais coisa alguma, a Uhum. não ser o amor. No Né? amor. Quer dever alguma coisa, irmão? Deva o amor para as pessoas. Né? Aí você imagina, a gente fala de amor, mas aí imagina, o amor de Cristo por nós. Então, Ele se fez, vamos dizer assim, uma bola de neve de pecado para comprar nós. Ele se diminuiu, entendeu? Para comprar nós um alto preço. Entendeu? Ele se diminuiu. Imagina a humildade, a simplicidade e o amor de Jesus por nós. Você está entendendo? é uma coisa Não imensurável, tem, né? imensurável. Isso é o amor. Então não tem. Não tem tamanho, largura, profundidade, não tem. Entendeu? O que ele fez por nós na cruz. Você entendeu? Imagina assim, eu vi uma pregação que falava assim, imagina Jesus uma bola de iniquidade, porque ele assumiu todos os pecados nossos. E na época, quando ele estava na cruz, ele falou, Deus meu, Deus Deus meu, meu. por que me desamparaste? Por né? que desamparou ele? Porque o Porque pecado cai o sobre pecado ele, não né? habita em Deus. Deus teve que fazer o quê? Se virar. O que acontece? É como um míssil que caiu em Jesus e uma bomba explodiu. Entendeu? Só que é o que eu falei. O amor de Deus é a finalidade da morte. Aleluia. Ele supriu tudo. Tipo, meu filho vai morrer por vocês, mas eu vou ressuscitar porque ele é meu, eu amo ele. E ele amou vocês primeiro. Desde a fundação do mundo ele já era. Você entendeu? Ele sempre foi. Sempre foi. Então tudo foi feito por ele. Nada que foi feito no mundo é só ele que fez. É Não tudo existe por ele. ninguém, é tudo por ele. Então tudo por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Você está entendendo? Então é o que eu falei, esse é o amor de Jesus. É o que eu falei, se eu explicar o meu arrebatamento, vocês não vão entender. Mas eu falando assim, vocês vão entender um pouco do amor dele. É igual assim, você tem coragem de morrer por milhões? Essa eu fiz uma pergunta para mim Ainda um mais dia. por pecador. Por pecador? Porque nós todos somos pecadores, né? Santo é só Deus. Entendeu? Então você tem a coragem? Uma vez veio assim numa oração, você tem coragem. Eu falei, Senhor, se o Senhor falar, eu tenho. Como disse, Por foram quê? Porque se eu de Deus. negar, eu estou condenado. Independente do que eu passar. Eu sei que eu vou estar na glória. Porque eu estou confiando nele. Tipo assim, eu vou morrer hoje, alguém vai me matar. Eu morro por uma pessoa. Porque eu sei o que me espera lá na frente. É o que Paulo fez. É, a coroa da justiça. Paulo foi um apóstolo que ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Só Bem que ele começo, estava né? ali, ó. Caminhando, perseverando. Por isso que ele fala, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Porque ele se manteve firme Até o fim. até o fim. E isso que Cristo quer da gente. E isso é Entendeu? importante, né, irmão? Porque
né, Paulo, ele sabia para onde ele ia, Sim. né? Então a gente tem uma convicção, uma certeza, né? Para onde a gente Pra vai. onde a gente vai. Porque Jesus preparou o lugar para Sim. nós, né? Ele foi preparar o lugar. Então a gente vê que é importante, né, a gente ter essa confiança, essa certeza, né? Porque a fé é a certeza, Não, né? fé é a plena É a certeza. sim. Então a gente tem essa certeza daquilo que Jesus tem para nós. Se a gente abandonar essa fé e, é o que eu falei, torna-se incredulidade. E a incredulidade te afasta de Deus. É. Você tá entendendo? É o que eu falei, fé é o amor de Deus, tudo. Tô confiando, eu te amo, Senhor. Aconteça o que aconteceu, eu te amo. Entendeu? Você tem que pensar isso. Hoje eu penso nisso. Entendeu? Senhor, eu te amo. O que tiver que fazer, eu vou fazer. O Senhor me mandou, porque eu oro assim. Se o Senhor falar, eu faço. Entendeu? Se eu ver também, eu faço. Mas se eu ver que tem meio termo, Senhor, dobro o meu joelho. Se o Senhor falar, eu vou. Aleluia. Você tá entendendo? Porque eu não posso tomar uma atitude e às vezes uma pessoa tá num processo, eu vou lá e tomo a dor dela. E acaba virando pra mim. Porque... Se você for ver, acho que é Abacuque que fala, né? Ele não gostava de injustiça. É. Você tem tomando as dores, mas a partir do momento que você confia, você não precisa carregar o fardo do próximo. Você só precisa lançar Jesus nas suas mãos. Porque às vezes, irmão, Deus está, de certa forma, corrigindo a pessoa. Tratando um Está tratando uma pessoa. Tanto eu e você quer tratado. interferir, você vai entrar naquele trato também. Sim, com certeza. Então, muitas vezes, o Claudio Duarte que fala isso, né? Que a pessoa às vezes está passando por uma situação lá e você vai interferir naquilo. E você interferindo naquilo, Deus vai falar assim, ele falando, né, o Claudio Duarte. Agora você quer interferir? Então peraí, você vai entrar junto então. E você vai entrar naquela circunstância também. Então, sim, a gente tem que saber, né? Por isso que é muito importante que o irmão Fernando falou aqui, irmãos, discernimento de espírito. É um dom que você tem que pedir para Deus buscar discernimento de espírito, porque isso aí te ajuda muito, né? Deixa eu mandar um abraço aqui, irmão, para os irmãos que estão ligadinhos aqui, ó. Tem bastante gente aqui, irmão, acompanhando aqui, ó. Passaram por aqui, ó. Vamos ver se você conhece esses irmãos que estão mandando aí. Pastor Juninho Leal, né? Deus abençoe. A Luzia Alves, a Lu, Deus abençoe também. Também quem mais aqui? O Luiz Henrique Sartorato, Deus abençoe, meu irmão. O Limãozinho. É, o Limãozinho, né? Um abraço pro Lemão. Né? Grande abraço pro Lemão. Rogério Bernardino, lá do Espírito Santo do Turvo. O Marco Salário, né? Nosso irmão aí, o Marco Salário, né? O Marcão. Um abraço pro Marco, pro Márcio, pro Alexandre aí, Deus abençoe vocês. O Kleberton e a Cristiane também, Deus abençoe. O Grayson Nandes, lá em São Paulo, acompanhando a gente aí, ó. Grayson Nandes, amigo de infância aí, ó. E esse irmão também tem testemunho forte, mano. Que Deus tirou ele lá do mundão e trouxe para perto dele. Glória a Deus. O pastor Jorge Araújo, o pastor Jesus também, Deus abençoe. O Éder Las Vegas, olha que sobrenome. É sobrenome ou é... Se aqui for sobrenome, irmão, que benção em Las Vegas, hein? Olha, que benção. Ele tá falando aí, Fernando, tá mandando alô pra você aqui, ó, o Weber. Um abraço, o Bruno Martins também, Deus abençoe. Quem mais aqui? É o Bill. Ele falou aqui, ó. Éder Las Vegas, Bill. É lá de Chavantes? Deve ser de Chavantes, né? Deve ser de Chavantes, ó. É muita gente que bastante gente, né, irmão? Então, né? Tem que ir recordando, né? O Lopes também, Deus abençoe. A Elaine Bernardino, lá do Espírito Santo Turvo também. O Benedito Batista, também o pastor Jonatas Araújo aí, Deus abençoe, um abraço, né? Pastor Jonas, O pastor João esteve hoje conosco aí, né? Um amigão, um irmão em Cristo Jesus aí, na obra de Deus também. Irmão Ayrton Vinícius também, um grande abraço aí para vocês. Glória a Deus, né? Então, irmão Fernando, a gente vê, né, a importância que é isso, né, irmão? As mudanças que Deus faz na nossa vida. Sim, é o trabalhar de Deus, né? E eu me lembro dessa época, tu, irmão, quando você... acho que logo quando você veio para Santa Cruz, eu lembro que você teve esse período aí que você estava começando na fé, até que você falou que você teve bar e tal, né? E eu me lembro dessas passagens aí. E hoje a gente vê o jeito que Deus está trabalhando na sua vida, né, cara? Mudança, né, cara? É o que eu falo, a Isso gente é uma tem coisa que começar que alegra a o coração, Cristo, né? A gente vai mudando. Quanto mais você se aproxima, mais as características de Cristo vai habitando em você. Quanto mais perto, mais essência dele você tem. Mais essência. Você vai se santificando dia após dia. Tipo, você passa a pecar menos em pensamento. Palavra, você para se irar, às vezes você pode até se irar, mas você se irá menos. É. Vai criando um intervalo maior de tempo. Não pequeis, né? Não pequeis. Tipo, você não deu certo. Não, mas peraí, senhor, eu não sou controle. Oh, meu Deus, me perdoa. Então perdoa. É tipo assim, todo momento, perdão. Se eu pensei, Senhor, perdoa eu. Por que eu falo, né? A gente é falho, a gente é ser humano. Entendeu? O que eu falei, perfeito é só Deus, santo é só Deus. Então é o que eu falei, por isso que Jesus nos comprou. Porque senão ele não teria acesso ao céu. Não tinha como, Não tinha como. Se Jesus não pagasse esse alto preço por mim, por você, por todos,
Ninguém te salvaria. Não, a gente não merece. Vamos dizer bem assim. A misericórdia dele, né? A graça, entendeu? Isso que eu falo, o amor dele que teve por nós. Então, isso que eu falo, a gente não pode se afastar desse amor. Não pode entendeu? perder essa presença, não pode perder essa irmão? essência. Você criou uma essência, criou um elo, você criou uma intimidade. É que eu falo, hoje em dia, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Entendeu? E isso que Deus quer. Primeiro, Ele. e depois o próximo. Eu, você, minha esposa, os filhos, todos. Eu tenho que amar todos. É lógico que a gente também a gente não pode também conviver. Às vezes na iniquidade, mas a gente pode orientar. Tá entendendo? A gente Porque tem que Deus orientar. ama o pecador, mas não ama o pecado. Mas né, não irmão? ama o pecado. Então o pecado aborrece Deus, assim como tem que aborrecer a gente também. É igual eu falo, né? Jesus, ele amou todos, mas ele não andou com todos. Só que ele amou. Tá entendendo? Ele só não podia habitar junto, porque senão vai perder. Já pensou se ele habitasse junto, ele perdia a essência. Tá entendendo? Porque a gente vê, né, que quando Jesus se aproximava, né, o que acontecia? A essência dele era transmitida para as pessoas. Transmitido. Ele não pegava aquilo que era das pessoas para ele. O que ele pegou das pessoas para ele foi o pecado. Só o pecado. Né, que ele levou na cruz. Mas quando ele chegava no ambiente, né, que Jesus falou, muda o ambiente. É a simplicidade. Aí transmite a essência. Humildade. Então isso é fantástico, né, irmão? É demais. É muito forte, né, irmão? Se for irmão? parar para analisar, rapaz, olha. É a grandeza de Deus. Eu falo, né? eu tive uma mudança, mas muito, muito grande na minha vida. Sabe? Se eu for contar meus testemunhos aqui, mas olha. Tá vendo? Aí e a gente escrito, tem. irmão? O que você tem Então, escrito esse pra nós? aqui é sobre o que você estava falando, de confiar no homem e tal. Então, eu vou falar para vocês, é a palavra de Deus isso aqui. Não é escrito meu, tá dentro da Bíblia. Tá? Vai tornar um livro, entendeu? Então, eu só vou dar o primeiro. Irmão, esse livro aí. Eu tô ansioso já por esse livro aí. Já. Você vai ganhar um. Eu tô orando para ver que Deus quer. É assim, é tudo na palavra de Deus, tá? Só que eu só vou dar o primeiro versículo, que aí depois o restante é a hora que publicar. Aí é mistério, aí é mistério, irmão. Não, é estuda, mas é assim, tudo que tá aqui tá na Bíblia. Não é palavra minha escrita, é a palavra que tá aqui. Foi revelado de Deus, né? E realmente vai falar sobre a brevidade da vida. O que significa? Uma curta duração de tempo, né? Aqui, vamos dizer, Salmos 131, versículo 15. Fala assim, ó, meus tempos estão nas mãos do Senhor. Esse é o tema. Meus tempos estão na mão do Senhor. É forte. Tudo no controle do Senhor, a sua vida nas mãos do Senhor. Isso que eu falo é confiança. E a palavra, a segunda parte, eu vou falar o versículo só para os irmãos entenderem. Se eu não falar também um versículo, também não vai dar muito certo. Vamos lá, os meus tempos estão nas mãos do Senhor. O que é a sua vida? Fala. É como uma árvore que nasce, cresce, passa por um breve tempo aqui na terra, depois desaparece. Entendeu? Seu tempo está nas mãos de Deus. Está aqui, ó. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Isso está em Tiago 4,14. Eu vou falar 3 versículos seguidos, tá? Fala lá, irmão. E aí fala assim, ó, vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo, depois se dissipa. Por isso serão como a neblina do amanhã, como o orvalho que bem cedo evapora, e como a palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai de uma chaminé. Eu vou falar outro versículo, Oséias 13:3. Enquanto tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, os meus lábios não falarão a maldade, e a minha língua não proferirá nada que seja falso. Jó 27:3, 4. Estou falando quase tudo, 6. Mas tem muito mais coisa, irmão. Tem muito mais coisa, irmão. O destino do homem é o mesmo do animal. Ó, para você ver o que Deus fala pra gente. Você ter orgulho próprio, soberba, isso que está falando. O mesmo destino os aguarda. Como um morre, o outro também. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Então, não diferencia eu e você de um animal. É criação de Deus. Você é criação. Você entendeu? Só que a gente é imagem. Só que o mesmo fôlego, os tem dois a diferença da imagem, né? Sim, só a imagem. Mas o fôlego é de Deus. Fôlego de vida o animal também tem. O mesmo fôlego que você tem, o animal tem. E, vamos lá. E o homem não tem vantagem sobre o animal. Isso fala na palavra do Senhor, né? Eu vou mostrar o versículo também, porque essa parte eu tenho que mostrar. Ó, o homem não tem vantagem nenhuma sobre o animal. Nada faz sentido. Eclesiastes 3:19.
Tudo que havia em terra seca tinha narinas e fôlego de vida morreu. Tudo, né? Gênesis Olha 7, que forte, 22. Lembrou-se de que eram meros mortais? Uma brisa passageira que não retorna. Se você não estiver em Cristo, aqui você não vai retornar mais. O homem está ordenado a morrer só uma vez. Só uma vez. Depois o juízo, né? O juízo. Tanto que Cristo morreu uma vez por nós, mas vive para Deus. Você entendeu? E vai falar Salmos 78, 39. Somos como um sopro. Nossos dias são como uma sombra passageira. Salmo 144, 4. Eu vou falar porque senão não tem que estar dentro da palavra, né? Senão é importante. Tem muito mais coisa pra gente aprender depois com esse livro que esse irmão vai... Né? E aí, numa parte, a gente tem que lembrar no quê? Ó Deus, lembre-te da minha vida, que não passa de um sopro. Os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. E o amor, se não for para estar contigo todos os dias da minha vida, através da eternidade. Aleluia. Jó 7:7. Jó passou toda a dificuldade, mas ele estava ali. Ele permaneceu. Permaneceu. Pois o Espírito de Deus me fez, pois quem me dá vida é o Senhor. O sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Você entendeu? Jó 33, versículo 4. A consequência da morte eterna. Né? Minto. Só existe vida nele, em Deus. Fora ou longe dele, a consequência é a morte. Se você não estiver em Cristo. A consequência é a morte espiritual. Você vai morrer eternamente. O inferno é a morte eternamente. A morte eterna. Né? Eterna, você está entendendo? E aí, parem de confiar no homem. Nessa vida você tem que confiar só em Deus. Cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ela tem? Isaías 2:22. Se o fôlego de vida vai embora e retorna à terra, naquele mesmo dia seus pensamentos perecem. Desaparece. Acabou. Né? Salmo 146, 4. Pois seu auxílio, cuja esperança... feliz é aquele que tem Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, que continua no Salmo 146, versículo 5. E no versículo 6 vai falar assim, que é tudo. Que fez o céu e a terra, né? O mar e tudo que há nele, que guarda a verdade para sempre. Que maravilha, você entendeu? Glória a Deus. Que é Jesus Cristo, nosso Salvador, que vai estar, a palavra vai falar em Lucas, capítulo 2, versículo 10. Está entendendo? E assim é a reflexão da brevidade da vida. Não adianta a gente confiar em nada nessa terra, a gente tem que confiar no Senhor. Porque nós somos um sopro de vida. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não posso estar. E se eu não estiver em Cristo? Porque... Você está entendendo? Até tem um irmão aí que fala pra gente, o irmão Lucas de Paula, ele diz assim, que aquele que nasce uma vez, ele morre duas. Sim. Ele que nasceu só do pai e da mãe, vai morrer duas vezes. Ele morre a morte física e morre a morte espiritual, porque vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Aquele que nasce duas vezes, ele morre uma vez só. Por quê? Porque ele nasceu do pai e da mãe e nasceu também da água e do Espírito. Então, né, ele vai morrer uma vez só, ele passa pela morte física. Sim. Se Jesus não vier antes, é lógico. E aí o que acontece? Ele vai ter a eternidade com Jesus. Eternidade com Jesus. Então, é fantástico, irmão, que você está falando a verdade da vida, porque o reloginho está correndo. O reloginho não para, né? A cada dia um dia menos, né? Sim. A gente fala um dia mais, estou ficando mais velho, não estou ficando cada vez mais próximo do fim. Próximo né? do fim. Essa é a realidade nossa, né? Por isso que a gente tem que estar em Cristo. Entendeu? E o máximo também de pessoas a gente tem que apresentar, mostrar o amor de Cristo. Por isso que eu falo, a gente não pode matar essas pessoas espirituais. Tem que trazer, sem incentivo, você continua incentivando. Entendeu? Se der uma erradinha ali, a gente vai corrigindo com amor, com carinho ali, mas dentro da palavra. Não pode tacar pedra e já querer pisar no irmão porque caiu outra pessoa, né? Não, porque acontece. Todo mundo tá sujeito. Todo mundo tá sujeito. Eu que eu falei, eu não sou perfeito. Eu não sei o meu dia de manhã. Quem sabe é o Senhor. Você tá entendendo? Então eu tenho que confiar no Senhor. Enquanto eu confiar no Senhor, eu tenho a plena certeza que eu estou caminhando. Agora, se um dia eu já chegar desviado do caminho, falar, opa, volta porque você sabe o caminho. O caminho é estreito, né? Tem que caminhar por ele. Você vai para aberta, para a porta mais larga, você vai para a porta estreita, porque eu vou tirar na estreita, que é o caminho. É a vida. Eu prefiro ter vida, né? Eu vou ter vida eterna. Que eu quero, você entendeu?
Nessa Deus já terra me aqui, né, tira. irmão? Não, nessa terra eu não quero nada, Du. Essa terra aqui Eu só quero viver enquanto Deus me der vida aqui, que eu tiver que cumprir o meu propósito aqui na terra. Entendeu? Enquanto Deus me der vida e me der condição, eu tô aqui. Se ele falar, Fernando, vamos embora, eu falei, eu tô aqui, vamos embora. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Né? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Estamos aqui conversando sobre a palavra, nós estamos, eis-me aqui. Mas você falar, vamos embora. Em nome de Jesus, eu quero ir logo. É maravilhoso, né, irmão? Eu almejo muito isso. Isso aí, irmão, isso aí é contemplar a eternidade. Não, sim. Porque a gente, antes de conhecer Jesus, a gente não consegue contemplar a eternidade, irmão. Porque a Bíblia fala que aquele que espera só nessa vida que é o mais miserável dos homens, né? Então, muitas vezes a pessoa está esperando só nessa vida aqui. Eu acho que ela vai voltar para essa vida aqui de novo. Não vai. Porque o homem vai se tornar morrer só uma vez depois de seu juízo. Então, o tempo é hoje. O tempo é agora. Lá em Isaías 55 fala, né? Buscar enquanto se pode achar. E a Bíblia fala buscar enquanto é dia. Porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Então, o tempo é hoje, né? De a gente aceitar Jesus, da gente caminhar com Jesus, de entregar a vida para Ele e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero caminhar contigo. Por quê? Porque a gente vê que a gente tem que fazer uma entrega. E essa entrega aí é quando realmente você ouve um testemunho igual o irmão está falando aqui, você ouve uma palavra igual o irmão está falando aqui, e você abre o seu coração e deixa Jesus entrar. E quando ele entra, irmão, tudo aquilo que há de ruim vai embora. Por quê? Porque onde a luz habita, as trevas tem que sair. Tem que sair. Então você vê a importância que é, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Grande luz. E essa luz resplandeceu a luz de Jesus ali. Então, aquele que estava em trevas, né, ele andava na escuridão. Ele estava sujeito a cair no abismo a qualquer momento. Sim. Agora, aquele que vem para a luz, ele anda, né, no dia, durante o dia. Sim. E durante o dia é andar com Jesus. É andar, né, na presença, é andar seguindo Jesus, caminhando com Ele. E você falando dessa questão, irmão, né, de presença, do lenço dobrado aí, eu me lembro da época que minha mãe morreu. Quando minha mãe morreu, irmão, foi duro pra gente também, contar um testemunho aqui pros irmãos. Ela estava internada em São Paulo, num momento ali difícil, né? Ela teve doente, e um dia minha irmã me ligou pra mim, lá de São Paulo, que minha irmã morava lá, e ela estava lá com a minha mãe, e ela falou assim, ó, prepara porque a mãe vai partir. O médico já desenganou ela, tá ruim. E daí o que acontece? Aí naquele período ali, eu tava trabalhando ainda, né? Aí eu fechei o salão aqui, né, terminei de cortar o cabelo que estava cortando, fui para casa. Me derramei diante de Deus, irmão. Derramei diante de Deus. Comecei a chorar, comecei a clamar. Morava na casa do lado aqui. Meus filhos eram pequenos. E aí eu comecei a clamar a Deus. Senhor, não permita que minha mãe vá sem conhecer o Senhor, sim, não. Né, permita que eu vá até lá e fale com ela de Jesus. E me derramei diante de Jesus naquele momento ali. E depois eu levantei, eu estava no quarto da minha filha, levantei, fui para a sala, sentei chorando. Daqui a pouco o telefone tocou, irmão. O telefone tocou, a minha irmã ligou de São Paulo falando assim, ó, a mãe, ela tá boa, ela tá andando no hospital aqui, ninguém sabe o que aconteceu, o médico falou, ela não tava bem, agora de repente tal. Isso aí, meia hora depois que eu orei, irmão, foi uma coisa muito rápida a resposta de Deus. E isso aí foi em 2011, no começo da minha fé. E daí eu me lembro que naquele dia fomos para São Paulo, eu com meus irmãos daqui de Santa Cruz, e chegamos lá, vimos a minha mãe no hospital ali, conversando com as pessoas no corredor, aquela alegria, sabe? Eu tive a oportunidade de falar de Jesus com ela. Só que a minha mãe era uma pessoa assim que ela tinha uma fé em Deus, mas ela acreditava também em tudo. E era aquela fé misturada com tudo, mas ela assistia muito o programa da Soares na televisão. E cada vez que a gente chegava na casa dela, ela estava assistindo o Soares, ela chorava, ela estava chorando, porque a palavra estava tocando o coração dela. Sim. E aí Deus me deu essa oportunidade de ir lá e falar com ela, tudo, ela aceitou Jesus. E daí, né, ficamos um dia com ela, aí nós viemos embora, e passou acho que uma semana ela morreu. Então Deus deu tempo para ela poder aceitar Jesus. Então você que nos ouve hoje, né, às vezes você está esperando uma resposta de Deus para sua vida, um sinal, e esse sinal está se manifestando na tua vida hoje. Por quê? Porque às vezes Deus está falando contigo aí, e você está com o coração fechado. Mas abre o coração para Deus. Por quê? Como o irmão Fernando falou, o reloginho está passando, o tempo está passando. Né? A brevidade da vida é muito curta, a gente não sabe. O que é o tempo de vida aqui nessa terra, né, irmão Fernando? Comparado com a eternidade. Né? E aí minha mãe morreu, cara. Minha mãe morreu e o meu irmão Paulo, até ele tá aqui, mandar um abraço pro meu irmão Paulo Sérgio, ele teve um sonho. Naquela semana, irmão, eu tava muito mal, cara. Eu fiquei muito ruim mesmo. Eu fiquei numa situação ali que me deu febre, cara.
porque minha mãe tava todo dia comigo no meu trabalho, Sim. aquele, né, aperto no coração. E daí, né, os irmãos vinham em casa, cara. Fazia reunião em casa. E eu me lembro que tinha a sala minha aqui, e aqui era o quarto do lado. Daí eles ficavam no sofá e eu ficava deitado na cama. Eu não queria levantar nem da cama. Tava muito mal. E eles falando a palavra, eles orando ali e tal. E, né, eu ali, né. E daí esse meu irmão Paulo, nesse período que eu tava nesse sofrimento tão grande assim, esse aperto, a família toda também. E aí ele teve um sonho. E nesse sonho, irmão, Deus revelou para ele o quê? Que a minha mãe, ela tinha falado com ele, né, no sonho, né? Isso foi um sonho. E daí o que acontece? Ela falou, por que vocês não vieram me visitar mais? Por que vocês não vieram mais me visitar? Eu tô aqui nesse lugar aqui, vocês não vieram mais? Ele falou, não, mas pera aí que a gente vai sim. Nesse, né, decorrer do sonho, ele, né, juntou eu e os outros irmãos meus daqui de Santa Cruz, montamos num carro, meu cunhado foi levar a gente para São Paulo. Eu tô resumindo aqui. E daí o que acontece? No meio do caminho o carro quebrou. Isso no sonho. E daí meu irmão acordou. Ele acordou e ficou pensativo, tudo ali, né? Tal, e demorou para dormir. Quando ele volta a dormir, o sonho continua de onde parou. Aí o que acontece? Quando ele chega onde a mãe tá, ele chega na porta de um lugar, tinha uma pessoa de pé. Tinha uma porta grande e uma pessoa de pé ali. E aí o que acontece? Ali aquela pessoa, ela abriu a porta, meu irmão entrou e tinha uma pessoa sentada. Uma pessoa sentada ali. E aquela pessoa se levantou e veio pro lado do meu irmão. Aí ela começou a falar assim, a tua mãe é uma pessoa assim, assim, assim. Começou a contar relatos da minha mãe. E daí aquela pessoa saiu para um corredor e chegou lá num lugar, tinha uma pessoa deitada na maca. E aí acontece, meu irmão chegou lá, aquela pessoa estava coberta com um lençol, olha que coisa do lençol interessante. E aí, né, aquele homem pegou o lençol, ele dobrou, do jeito que você falou aí, lençol dobrado. Ele dobrou o lençol e tirou de lado. Aí meu irmão viu que era minha mãe. Aí ele começa a conversar com a minha mãe ali no sonho, e daí o que acontece? A minha mãe começa a conversar com ele, tudo tal, daqui a pouco a minha mãe tira o olhar do meu irmão e olha para aquela pessoa que estava do lado. Ele olhando, ela começou a olhar e sorrir para aquela pessoa. E de repente, né, o meu irmão não entende porque ela tirou o foco dele, começou a olhar para aquela pessoa ali, e ela, a alegria, aquela, né, contagiante dela, tal, de ver aquela pessoa. E daí meu irmão falou um pouquinho mais com ela depois e veio embora. Despediu dela e veio. E aquela pessoa veio atrás do meu irmão. E aí, né, meu irmão, na hora que ele viu, ele fala assim, mas quem que é você? Ele falou, eu sou Jesus. E meu irmão se dobra diante de joelho ali, e ali, aí ele acorda chorando. Quando ele me contou esse sonho, para mim foi uma revelação de Deus, minha mãe está com Jesus, né, isso me trouxe um alívio, irmão, pro meu coração. Tava tão apertado, eu tava tão oprimido, irmão, mas isso me alegrou o coração, por quê? Porque Jesus falou, eu tô cuidando dela. Tá lá, né? tá lá E na eternidade. o interessante, ver, né? então, isso é Nós maravilhoso, vamos conviver, né? Então não tem, é um breve tempo só. É brevidade, irmão. Entendeu? É brevidade. A eternidade, A eternidade é tá aí, eternidade, não existe. Aqui é um breve tempo aqui na Terra. Mas a eternidade é tudo. Então o que eu falo, o amor de Jesus, que eu falo, você na presença de Jesus é o que? Alegria. E quando ela viu, ela se alegrou. Então você está no Senhor, né, alicerçado ali no Senhor, na palavra do Senhor é alegria. É alegria, não irmão. tem maior alegria na sua vida que estar alicerçado na palavra, estar ali em Jesus. Você está ali com Deus orando. A gente está aqui orando no dia a dia, na presença de Deus, a gente está contente. Pode ver que quando você não está orando, você não está muito. Mas o dia que você, a hora que você dobra o seu joelho, está mais espiritual. Na presença é alegria. Aqui a gente tem que conviver o dia a dia, mas também na alegria do Senhor. Tudo direcionamento, mas a hora que você se dobra, aí é fantástico. É eternidade, né? E que eu falo, eu já cheguei a orar com o som do céu. Cheguei em casa na hora do almoço, não tinha um barulho e aquele som. Eu falei, como assim? Aí eu ia lá, olhava. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Eu falei, mas como assim? Ele estava lá na minha sala. Eu tinha a sala de oração na minha casa. Está escrito no Wi-Fi. E eu dobrei meu joelho. Deus me deu o som do céu. Eu orando. Aleluia. Orando. Maravilhoso, hein? Aquilo lá eu chorei, me derramei. Falei, Senhor, eu não quero ficar longe da sua presença. Porque, sinceramente, eu posso falar com a convicção, né, que a intimidade que eu tenho com o Senhor. Eu sinto a presença dele o dia inteiro. Porque o dia inteiro eu converso com ele. E é o som do céu. É orar sem cessar, irmão. Sem cessar. Então eu não paro de orar. Eu adoro orar. Eu sou um pouco vergonhoso, não vou mentir pra você. Hoje eu tô aqui pelo Espírito Santo. Nada, irmão, pelo trabalhar do Espírito Santo, que eu sou meio vergonhoso, não da palavra, mas que a gente é meio tímido ainda, né? Mas é que eu falo, Deus vai te usar muito, irmão. Mas na presença de Deus é o dia inteiro. Sabe? Não chego a me estressar. Isso é maravilhoso, né? Às vezes quando eu quero chegar nesse estágio, cara, de ficar eu falo, não sou perfeito ainda. Entendeu? Nunca vou ser.
Mas enquanto eu puder estar nessa presença... Mas isso aí, irmão, isso aí é uma virtude de Deus, né, cara? Sim, A pessoa que eu mais ter o amo domínio é estar na próprio, presença. o autocontrole, né? Sim, é que eu Isso aí é falo, o fruto. por isso que eu falei, se buscar, cara, você fica na presença o dia inteiro. É que eu falo, a gente é falho, né? Porque às vezes dá umas viadinhas ali, olha ali, vê um pensamento, mas você já volta. Senhor, ó, às vezes aconteceu alguma coisa e não deu certo, tudo na mão do Senhor. Então. E continua naquela presença. Porque se você começar a se irritar, você perde. Daí perde a É mesmo bênção. é a tal história. Desconectou o Wi-Fi do céu, né? Aí não tem Aí jeito. não dá, né? Aí você tem que dobrar, é meia hora pedir perdão, É. vamos dizer assim, né? Então, é que eu falo, a gente permanecer na presença, o dia da gente se torna melhor, a vida da gente é melhor, entendeu? Então você tem que buscar. Se você buscar, você acha. Quem busca, É que eu encontra. falo, né? quem busca, encontra, entendeu? Então, para você entender o amor de Jesus, você tem que buscar ele. Você tem que ter intimidade e ser amigo dele. Aleluia. Que hora que você Amizade com ora, Jesus. amizade com Jesus. É igual eu falei, Lázaro, né? Maria ali, eles eram amigos. Amigos, né? Jesus falou amigos. Você entendeu? Ali a palavra fala que eles eram amigos. Você Então, entendeu? E Marta, né? Os três que ele considerava amigos ali. Ele falou amigos. Na palavra de Deus tá. Amigos de Jesus. Tá entendendo? ele chorou, Ele né? chorou, por Lázaro, porque né? já pensou, Jesus, logicamente Jesus chorou por nós também, porque É. ele deu a vida por nós. Entendeu? É, Quem que faria isso? No Getsemane, ele chorou ali, sangue ali, orando por suando nós. sangue, né? Né? Que, se possível, a parte de mim se case, mas que seja feita a sua vontade. Então, o que aconteceu? É plena vontade de Deus. Essa é a vontade é, do Pai, é né? confiar no Pai. Até as pessoas, muitas vezes, eu vejo muito na internet, isso, irmão Fernando, as pessoas brigando aí, qual que é o nome de Deus? É Jeová, é Yahvé, é Javé. O outro tá falando que é Iau, o outro tá falando que é não sei o quê. Irmão, é Pai. É simplesmente Pai, né? É Pai, ele é Pai, Né? mas o entendimento maior, eu sou. É. Tudo que Então, você precisa. Eu sou seu o pão da pai, vida, eu sou tudo. né? Tudo, né? É tudo. Então eu sou. Pode É. ver que ele se apresenta, eu sou. É. Você entendeu? Então é o que eu falo, eu não sou nada. É. Eu falo, hoje eu Ele tenho é. pra mim, eu não É. sou nada. Eu tô aqui, eu não sou nada. Quem é Deus? É. Eu sou é Deus. Às vezes fala, eu sou bom pedreiro, eu sou bom não sei o quê. Não. Quem é bom é Deus. Ele te dá sabedoria pra você executar. O próprio Se não for Jesus, ele, né? Bom mestre, né? Bom mestre. Bom não, bom é o Pai, né? O Pai que é bom, Você né? entendeu? Então, tipo assim, Ele é é tudo bom o tempo pai, todo, né? né? O tempo todo ele é bom. Né? É forte muito essa É palavra, muito né, forte, né, irmão? Glória Mas a que Deus, maravilha, né, irmão? Que benção, né? Mandar um abraço pro irmão Massal aqui, também mandou uma boa noite aqui. Deus abençoe, né? Um abraço aí, Os irmãos estão acompanhando aí também. Você publicou, irmão, no teu Glória a Deus. Facebook Eu também? compartilhei umas aqui. com a família Então, minha. que maravilha, né? Então, irmão Fernando, né? As horas estão indo, mas eu quero deixar um convite para uma próxima vez estar conosco também Não, aí, nós vamos, né? sim. A gente vem Presbítero falar mais. Benedito também, Deus abençoe. E tem tanta coisa para falar de Jesus, né, irmão? Nossa, E se a tanta gente coisa for, para a ser gente falado, vai, né? A gente vira a noite, a gente Vira vai a falando, noite. porque é muito prazeroso a gente falar de Jesus. Eu falo, Não tá tem na coisa melhor, né, presença, irmão? Não tem É coisa que eu melhor. falo, a gente tá aqui, mas a presença dele tá aqui. É, Eu sinto a presença, sabe? A A gente tá presença- falando a palavra dele, concordância com a palavra dele. não Entendeu? é. Porque a gente não desviou em nenhum ponto da palavra, então Deus tá aqui, tá muito contente, sabe? E o único livro, irmão, que o autor está presente é a Bíblia A Sagrada. Bíblia. Você pode pegar qualquer livro, o autor vai estar presente. Mas Isso se aqui é a pegar a vida, né? Bíblia, o autor está ali, ó, o Espírito A Santo. vida sua é a Bíblia. Então, Sabia? A sua vida está escrita aqui. É, Enquanto não se cumprir tudo isso aqui na sua vida, não adianta. não vai. Pode ver que a hora que se cumprir toda a profecia, Aí, ele vem. Você tá aleluia. entendendo? Então, o seu dia a dia está aqui. Por isso que fala, medita nela de dia e Dia de e noite. noite. Sem Entendeu? Porque cessar, é a né? sua vida, Operando sem ali. cessar. Esperando Deus, quem impedirá, Quem né? impedirá, entendeu? Então é o que eu falo, a sua vida é aqui, é um livro escrito. A sua vida é isso aqui. Porque É um livro atualizado para nós aqui. é mais Foi pro atual que o Jornal de Amanhã, né? presente pro futuro, isso aqui tá tudo. É ele, né? E às vezes a pessoa fica querendo saber o futuro. Vai Não, pra Bíblia, tá aqui. irmão. Vai pra Bíblia. Você quer saber o futuro? Né? Porque tem gente que às vezes, né, vai no cartomante, vai no cigano, Sim. lê minha mão aí que eu quero saber do amanhã. Vai pra palavra de Deus, aí você vai ter o Por isso que futuro. eu falei, né, eu revelado. sou, eu É, sou o futuro, eu sou o presente, eu sou o passado, eu sou tudo que é você tudo, precisa. né? Então eu sou. É um livro escrito, a vida da gente está aqui. Por isso que É. eu falo, eu baseei minha vida por aqui. Que maravilha, Porque irmão. Deus, se você ler qualquer texto e não falar com você, Ah, então não tem Espírito É. Santo. Porque isso aqui é para nós. é. Isso aqui é o dia a dia nosso. Você vai lendo, depois você vai voltar a ler de novo. Deus vai continuar falando, atualizando. E Tudo que você sempre precisa. vai atualizar, né? Sempre vai atualizar. Até tem uma frase que diz assim, irmão. Quanto mais eu leio a Bíblia, né? Mais erro eu encontro. Todos eles é em mim, Em mim. né?
Então a gente vê isso, né? Quanto Você mais você vai lê, tirando tudo que é errado você em vê os você. mais erros que você tem, você vai Sim, tirando. você vai tirando. E é interessante também porque, né, a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente quer tirar algo da Bíblia, mas é a Bíblia que tira algo da Que gente, tira algo né? da gente. Ela vai tirando as impurezas, vai tirando o pecado, vai tirando, né, muitas coisas que vai ficando, ele vai tirando, né? Isso É é porque maravilhoso. pra gente dar um testemunho desse, a palavra bate na gente, pra É, gente poder repassar. é, Entendeu? Tipo, se eu não apanhar aqui, pra mim ir me santificando, entendeu? Em Cristo ali, tá ali, não adianta. não adianta. Então É. ela tem que falar comigo para eu poder transmitir. Entendeu? Porque a partir do momento que ela bate, o que acontece? Deus está trabalhando em mim. É, Eu estou sendo curado para me poder curar. Entendeu? Então, é que eu falo, a santificação é dia após dia. dia após dia. Dia após dia, que é o que você falou. Você vai lendo, vai saindo mais de você. É a fonte, E né? vai saindo. Depois vai jorrando É também. o que eu falei, você vai pecando menos, você vai pensamentos ruins menos, só vai tendo pensamentos bons. Que Deus vai fazer, que Deus, entendeu? E é que eu falo, mas tem que andar em obediência. Andar em obediência. Porque se a sua vida prosperar sem obediência, tem algo errado. Aí é perigoso. É perigoso. Caminho escorregadio. Sim, caminho escorregadio. Então o que acontece? Você tem que estar na palavra. Porque não adianta nada, eu não vivi a palavra, então você tem que viver a palavra, porque aí você sabe que se você meditar, tá na palavra, ele fala, que ele abençoa. É. Uma vez Deus falou assim pra mim, quando eu vim pra cá, desempregado, ele falou assim, quando eu começar a prosperar a sua vida, vê se não me esquece de mim. Olha o recado aí, né? Não, mas aí eu falei, não, senhor, então eu não quero nada, eu quero só a sua palavra. Então ele falou muito comigo. Assim, eu falei, não, eu quero a sua palavra. O que vier depois de bênção, isso aí é misericórdia, é graça, você entendeu? Mas o que eu quero é manter meu foco na palavra. E eu adoro assim. Eu sou uma pessoa que gosta de sentar em casa no computador, põe um fundo musical, instrumental, violino, sabe? E vou estudar. Deus fala muito. Porque se eu estiver estudando, tiver mais, eu perco foco. Então na presença. Tem que focar ali, isso, né? Eu já ponho a casa. Você desconecta do mundo. Sim. Né? Não tem barulho, não tem nada. Só aquela música, aquele fundo do céu. Quando ele não me dá, me orar, né? Quando ele me dá, é melhor ainda, aí sabe? Aquele fundo, não tem. O amor dele é que eu falo pra você. Você tem que buscar pra você entender. Porque eu não tenho como explicar. Se eu falar, pode até tornar-se uma incredulidade de alguém. Não quem é espiritual vai entender. Mas eu falando assim é melhor. Né? Porque aí a pessoa buscar, o dia que ela encontrar, ela fala, poxa, meu irmão tem razão. Se eu buscar o Senhor, ele tá. Porque ele vai se revelando, ele fala, a palavra dele fala. Então já deixa um conselho para os irmãos que estão ouvindo aí, irmão, para a gente se pedir aí, ó. Deixa um conselho para esses irmãos abençoados aí. O conselho que eu tenho é falar a verdade. Você tem que, primeiramente, você tem que se entregar a Jesus e amar Ele, que é o primeiro mandamento. Amar de todo o coração. E depois amar o seu irmão, né? Que é aí que eu falo, se você ama o seu irmão, você ama Deus. E aí o Espírito Santo trabalha. A partir do momento que você começa a confiar, buscar o Senhor, se entregou a Ele, o Espírito Santo trabalha. E aí o que acontece? O Espírito Santo habita e Ele nos convence. E é que eu falo, aí torna-se a busca. Quando você sentir o amor, não tem mais volta. Eu falo, pisou no santo dos santos, você nunca mais quer sair. Ninguém quer voltar então pra trás, o conselho é seguir Jesus. Aleluia. O conselho, o foco é Jesus. O Paulo já falava, sigo rumo ao alvo, que é Cristo. Entendeu? Rumo ao alvo é Cristo. Esqueceu de tudo que ficou para trás. Ele só caminhou. Então assim, caminha para frente. É difícil, mas é melhor com Jesus do que sem. Entendeu? Se com Jesus, vamos dizer assim, entre aspas, que a gente fala que está difícil porque não está, porque eu falei, no deserto não é sofrimento. Entendeu? É amadurecimento. Então, a partir do momento que você está em Cristo, você pode ter a plena confiança, que é salvação e é que eu falo, é a provisão diária dele, tudo que você precisa, ele é. Por isso que eu falei, o eu sou. Então, se você segue Jesus, isso que eu tenho, o amor que eu tenho por Jesus hoje, eu não perco. Aleluia. Eu morro por Jesus, sinceramente, eu falo com as minhas palavras mesmo, eu falando, eu morro por Jesus. Glória a Deus. Né? O Espírito Santo também fala com a gente. Né? Ao conselho do irmão Fernando para vocês aí. Um grande abraço para todos vocês. Fique firme com Jesus mesmo, né? Ame Jesus, né? Se entrega a Ele, tenha intimidade com Ele, porque o exemplo que o nosso irmão Fernando trouxe para nós hoje aqui é de intimidade, de relacionamento. Tá bom? Que vocês possam estar cada vez mais buscando essa presença, relacionamento com Jesus. Porque, né, o testemunho do irmão Fernando aqui para nós, as palavras de Deus que Ele trouxe para nós, são palavras de vida. E essas palavras, elas estão, né, guardadas no meu e no seu coração. Então, que você cada vez mais fortaleça no Senhor, na sua força, no seu poder, e continue firme com Jesus.
Muito obrigado, meu irmão Fernando. Deus abençoe, Deus pastor abençoe, Jesus. foi um prazer, né? E o Agradeço irmão Fernando já está primeiramente a Deus, a convidado, oportunidade. né? E a você pela confiança aí Amém, também, meu irmão. né? Glória a Deus, né? Um abraço para todos os ouvintes aí, que Deus abençoe a todos. E rumo ao alvo, né? Jesus, Rumo ao alvo né? que é Jesus, hein? Então Deus abençoe Glória a cada um de Deus. vocês aí. E fiquem aí, né, na graça e na paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Conversa Que- edificante, É, hein? que Glória a benção, Deus, né, hein? irmão? Olha, Que benção. Todos- Maravilha, cara. não deu tempo.